Vem para Levítico. Estamos aqui hoje no nosso quarto episódio do nosso Levítico Cast. É um grande prazer poder estar aqui gravando esses programas, onde faz com que a gente possa levar informações. O objetivo do podcast, existe podcast de várias maneiras. Alguns são para humor, outros são para, são várias finalidades. O podcast nosso, da Levítico Corretor de Seguros, os principais objetivos nossos é levar informação, as atividades da empresa, como é que é o comportamento. Nós trouxemos aqui no primeiro episódio a história, né? A história de como é que o Flávio, a família, né? A minha esposa, né? Participou comigo no primeiro episódio, onde nós tivemos aqui contando um pouco da história da nossa chegada. Chegamos aqui num tempo muito difícil das nossas vidas. E depois, no segundo episódio, nós tivemos a gravação com os nossos filhos, onde pudemos também contar, né, algumas coisas que aconteceram conosco. E em tudo isso, nós fomos passando, né, passo a passo, as informações que levavam até as pessoas esse conhecimento. Porque muitas pessoas, às vezes, nos conhecem profissionalmente, mas talvez não conheçam a história da nossa vida, né, aquilo que nos trouxe até aqui, como que nós chegamos aqui. E a empresa, hoje, ela vive em função daquilo que nós semeamos lá atrás. Nós tivemos o nosso crescimento, nós tivemos a participação importante de uma equipe de funcionários. No último episódio, que foi o terceiro, nós tivemos a participação da Leide, que trabalhou conosco por 15 anos, e também o André Ribeiro, que trabalhou conosco no escritório de Silvânia. Quando nós iniciamos o escritório de Silvânia, um mês depois, né, tivemos a participação lá. Primeiro começou a trabalhar o Danilo, que preferiu depois retornar, trabalhar aqui conosco, do que ficar no escritório de Silvânia, e foi quando a gente contratou na época o André. Então, a gente veio trazendo as histórias, mas hoje a gente começa a entrar um pouco mais na nossa atividade, como que a empresa tem agido, como que as funções exercidas dentro da empresa, não só por mim, mas por toda uma equipe. Então, há um trabalho nosso, mas também nós, sem a equipe, nós não somos, né? Não podemos crescer, nós não temos como reagir a algumas situações. E é fundamental a formação de uma equipe que tenha a capacidade de levar, né, a nós a condição de podermos, então, fazer o melhor trabalho possível. Lógico que a gente vai formando cada um. Nós temos a equipe hoje, né? No nosso quarto episódio, a gente vai falar com toda a nossa equipe. Só não podemos contar com a participação da Bruna, que fica no escritório de Silvânia. Tivemos um contratempo, ela não pôde estar conosco, mas o restante da equipe vai estar aqui conosco. E a minha esposa hoje não vai participar também, mas ela também é parte, né, das apresentações do podcast. No último ela não pôde estar por uma questão familiar. E hoje ela está aqui na empresa, né? Mas como a gente tem um grupo de funcionários e para não alongar o episódio, não ficar muito grande, a gente vai trazer, né, parte da equipe e depois formar uma segunda equipe. Então hoje, esse objetivo nosso é formar, levar até você o conhecimento de como é que a gente fez uma formação de equipe e como é que a gente faz a distribuição de funções e como... eu tenho falado, todos os episódios eu falei sobre isso, a gente tem setorizado. Setorizar para nós é delegar funções a algumas pessoas que vêm para exercer essa atividade específica, onde ela tem o crescimento e leva também a capacidade do conhecimento para que possa exercer isso da maneira com que a gente planeja. Se eu fosse fazer tudo sozinho, eu não podia ter 20% da minha carteira de negócio. Então, a gente precisa muito dessa equipe. É um prazer muito grande poder trazer esses... A gente fala dos meninos, né? Porque eu queria apresentar para vocês, alguns que não conhecem. A gente trata com muito cliente aqui, por telefone, pelo WhatsApp, né? E não recebe, né, muitos clientes, às vezes até da própria cidade. Não vem até a empresa, a gente não tem... Hoje, né? Depois da pandemia, ficou muito característico o nosso trabalho hoje pelo WhatsApp, por telefone, né? E a gente tirou, até conversei hoje com um cliente sobre isso.
a gente, né, tirou um pouco a convivência. Isso foi para nós e para o cliente também. Foi criada uma situação, né, para que chegasse a esse ponto, mas também a modernidade que chega exatamente para que facilite também a vida de todo mundo. O tempo nosso é muito curto de cada pessoa. Eu trouxe, a princípio, 3 pessoas da equipe e eu quero apresentar para vocês, na sequência, de tempo que está conosco, dos que estão aqui agora. Então, primeiro, eu quero que vocês conheçam, aqueles que ainda não conhecem, e também conheçam um pouco da história do Gabriel Vieira Bento Vieira. Ele está conosco já há algum tempo, é o funcionário mais antigo da empresa agora. E, Gabriel, é muito bom poder sentar aqui e a gente poder falar, e a gente sabe que vai atingir um público que talvez não conheça, né, o nosso dia a dia. A gente vai tentar levar, então, através desse episódio, primeiro assim, as pessoas, queria que você se apresentasse para cada pessoa. Como que começou um pouco a sua história aqui, como é que você chegou até a Levítico, o que você, até agora, né, você tem de histórias para nos contar sobre a sua passagem, né, cada função exercida. Vai ser breve, para que, né, igual eu falei, a gente não pode esticar o episódio, mas que você possa contar um pouco da história, você e a Levítico, você, Flávio, Vanessa e família Levítico. Bom, primeiramente quero cumprimentar a todo mundo que está assistindo. Como o Flávio disse, eu sou o Gabriel, já devo ter falado com muitos clientes pelo WhatsApp, mas às vezes tem alguns, como o Flávio mesmo disse, não vem aqui na corretora, então acaba não conhecendo a gente, né? Eu sou o funcionário mais velho da casa, tenho 3 anos e 8 meses, eu entrei aqui eu não me recordo se é dia 8 ou 9 de novembro de 2020. Na época que eu entrei, eu estava terminando o ensino médio, né? E agora estou terminando o ensino superior já. Já tem muito tempo que eu conheço o Flávio, né? Desde a época que meu pai tinha uma lanchonete aqui, era pequenininho, o Flávio ia lá constantemente, ficava aquela brincadeira e tudo, né? E depois de um certo tempo, eu já estava ali com uns 16, 17 anos, 16 para 17 anos, né? Sempre ficava molando minha mãe, tudo que eu queria trabalhar e tal, aquela coisa, né? Aí, nesse meio tempo aí, né, pra não... Assim, minha mãe, como uma maneira de me ajudar, né, entregou meu currículo aqui na Levítico. E aí, num dia aí, por acaso, eu tava sozinho em casa, meus pais estavam pra fazenda, e recebi uma ligação do Flávio, falando comigo e tudo, pedindo pra mim vir aqui no escritório e tal... Aí eu falei, calma aí, deixa eu ver com a minha mãe primeiro, né? Deixa eu ver como é que é conversar com ela e tal. Mas acabou que aí foi assim, a gente teve uma breve reunião na segunda de manhã, segunda, meio-dia eu já estava aqui trabalhando. E também até hoje, já passei por todas as áreas da empresa, tanto na área técnica, né, de botar seguro novo, de fazer vistoria, questão de reparos. Já passei pela renovação também, né? Já passei pela cobrança, que é aquela questão das parcelas, área do sinistro, e agora estou adentrando na área administrativa da empresa. Pois é, esse menino, gente, ele chorou, né? Eu lembro a história, vou contar brevemente. Eu pegando os currículos, um dia a minha esposa pediu, não, vamos contratar um menino, né, um rapaz. A gente está cheio de mulher na empresa, né? E vamos contratar um rapaz, vamos mesclar um pouco. Até pela condição de poder variar, né? E facilitar para ter um homem para poder fazer uma vistoria. Às vezes constrange, né? Tem que entrar debaixo da caminhonete, a funcionária vem de saia no dia, como é que vai fazer uma vistoria, né? Hoje, né, em especial, a gente faz muitas essas vistorias em cortesia ao cliente, exatamente porque hoje a seguradora não tem vistoriador mais. Ela manda um link lá para o cliente e o cliente faz a vistoria, a gente, por cortesia, vai fazer essas vistorias aqui. Então, a gente, às vezes, constrange, né? O fato de... Não tinha mulher, na verdade. Aliás, não tinha homem, né? Na época. E a minha esposa pedindo para mim, né? Sempre, ó, contrata um rapaz. Aí eu lembrei, né? Lembrei que eu fui um dia renovar o seguro na casa da Alcina. E tá lá o currículo do Gabriel, né? Eu lembro que ele era... Aqueles currículos que comprava na papelaria. Você escrevia a caneta nele. Próprio. Aí... Ela me entregou o currículo, eu guardei ela na gaveta e sempre lembrava, esse rapaz, ele é São Paulino, já é um ponto positivo, né? É um rapaz comunicativo, que eu brincava muito com ele lá na lanchonete.
E aí eu falei, eu vou ligar para esse rapaz, vamos ver se ele já terminou esse segundo grau dele aí, que a gente chamava isso segundo grau, hoje é outros nomes que usam, né? E aí eu lembro que ele faltava alguns dias para terminar, né, os estudos. Mas aí eu falei para ele, não, mas eu estava querendo alguém para trabalhar em período integral, só meio período não dá. Mas ele falou, não, é só uns dias. E aí, o que aconteceu? Eu falei, eu vou pensar aqui. Aí passa um pouquinho, a mãe dele me liga, ó, Flávio, você pôs meu filho para ficar chorando lá em casa, que ele quer ir trabalhar, aí você falou para ele que não pode esperar aí uns dias para ele trabalhar só um meio período. Eu estava realmente afogado, precisando de um funcionário rápido. Aí eu falei, já que ele chorou, que ele quer tanto trabalhar, eu acho que é isso mesmo. São Paulino. É São Paulino, não, pronto, é São esse Paulino cara, que né? chora. E foi quando a gente então conversou e as coisas deram certo. A gente tem um carinho familiar, né? Carinho por ele. Parece que a gente adotou ele aqui também como um filho, né? Como a gente tem uma proximidade, assim, esse cuidado que tem com cada funcionário. Tem mais uns nenenzinhos que a gente vai mostrar daqui a pouco também. Que a gente cuida aqui, tem que puxar a orelha até hoje, né? Tem que ficar ensinando algumas coisas para eles, que eles ainda não têm a maturidade, né? Mas o Gabriel foi muito importante o trabalho dele, é muito importante para nós. É de excelente relacionamento humano, né? Ele relaciona muito bem com os nossos clientes, com os funcionários da empresa. Isso é muito importante para nós e conosco também, né? Mas tem que puxar a orelha de vez em quando. O problema do Gabriel é conversar muito, né? Tem dia que trabalha pouco, conversa demais, mas isso acontece, né? E depois a sequência, né? Não é talvez a sequência, mas acho que a Bruna também, né, Bruna? Você, eu acho que é a segunda mais antiga da empresa, dos que estão hoje aqui. Aqui. Porque alguns saíram, né? Então você é a anterior segunda. era a Jéssica. Então, a Bruna, que também está na nossa equipe há algum tempo, ela vai contar um pouco da história da chegada dela. A Bruna foi eu falo assim, ela foi um desejo profissional nosso, né? Eu não conhecia ela, eu fazia academia junto, eu não sabia quem era a Bruna, eu achava que era outra pessoa. Eu conversava por telefone, até eu lembro que eu tenho amizade com o esposo dela e ele falou comigo um dia, não, sobre uma vaga, né? E ela estava trabalhando em Silvânia, era incômodo, não tinha descanso na hora do almoço, porque, né, não tinha como vir em casa e almoçar e voltar, o trânsito, né, difícil. E o desejo dela era voltar a trabalhar em Vianópolis. E aí eu já tinha, né, pela maturidade, pela experiência que ela trouxe, né, trabalhou vários anos em uma empresa que é parceira nossa. Isso chamava muita atenção pela maturidade profissional. A gente precisa, né, de pessoas maduras, pessoas decididas. A Bruna, quando antes de contratar, a gente até tinha a ideia assim, não, a Bruna é uma pessoa muito dura, né? Ela é uma pessoa, além de ser séria, de ser uma pessoa muito detalhista com relação ao dia a dia. A Bruna hoje, ela chega na empresa antes do horário dela, ela vem do almoço antes do horário terminar. É o estilo de trabalho dela, ela é assim, e cada funcionário tem sua característica. Mas aí, Bruna, quando, né, nós conversamos para você vir para a empresa, as suas expectativas, como é que foi a sua chegada até hoje na empresa? De início foi complicado, né? Assim, eu vim justamente para trabalhar, eu falei para você que eu queria um emprego, mas que eu estava muito cansada. Aí você, não, é porque eu preciso para agora, porque na época eu estava tendo algumas movimentações de funcionário na empresa, né? Aí Flávio, mas eu estou precisando muito descansar, não tem como você dar uma esperada, aí você imediata. Aí a gente foi conversando até que entrou num acordo. Entrei de imediato na empresa, até para ir pegando a forma de trabalho de vocês, a função que eu ia fazer naquela época, né? E aí a gente combinou, eu vou ficar. Estou até hoje, tem 2 anos que eu estou na empresa. Comecei lá na técnica também, pedindo reparo, fazendo algumas vistorias. Não todas, né? Porque já tinha um Gabriel que fazia também, mas quando necessário a gente fazia, né? E hoje eu estou na área de renovação. Que bom. E aí, essa função que exerce cada um, a gente vai detalhar daqui a pouco, né? Como que é o dia a dia. E a gente vai primeiro apresentar esses 3, depois a gente vai fazer a troca de estúdio, né, com mais 3 funcionários. Então a gente vai conhecer, né, cada um aqui agora e depois vamos falar sobre as funções e a importância da função exercida por cada um.
Aí vem depois, não é na sequência agora, né? Agora não é o Alisson, ele veio também, a gente precisando, né? Um certo momento aí com muita rapidez, né? Precisamos repor. E o Alisson, né? Também o via, não tinha conhecimento com ele também na academia, né? Fazia o CrossFit junto com, né, assim, de vez em quando, não era sempre. Eu não gosto de levantar cedo, sabe? E eu levanto, meu CrossFit é 5 horas da manhã, né? Então, de vez em quando ele aparecia por lá, mas a gente não conhecia, não conversava. E aí, quando ele mandou o currículo, e era homem, a minha esposa continuava com a mesma ideia, né? Mulher não mestrou, a mulher não vai ter filho, então talvez a gente mesclar, porque a gente tem que entender, lógico que a empresa nunca negou, né? Mulher sempre participou das nossas equipes. E tem a sua função específica, né? Mas a gente queria contratar, queria trazer, mesclar mais com homens também pelas funções. Facilitar até algum tipo. Um dia que você precisa que alguém pegue uma pasta pesada, se tiver só mulher, não tem quem faça. Ou fica tudo sobrecarregado para o Flávio, né? A gente queria fazer mesclar até para que a equipe funcione bem. Muita mulher no mesmo ambiente, existe muito homem no mesmo ambiente, existe, lógico, rivalidade, talvez, rixa, por algum comportamento diferente de um ou de outro, porque as pessoas não são iguais. Então o Alisson veio, né, Alisson? Você também tem uma grande importância para a empresa, como tem o Gabriel, a Bruna, como tem os demais, mas foi muito rápido, né? Assim, as suas mudanças de funções, até porque nós precisamos de uma emergência em Silvânia. Eu resolvi mudar algumas coisas em Silvânia e quando nessa mudança eu precisei muito. Teve uma funcionária que teve um problema de saúde, precisou sair e ele precisou bater de um ninho todo dia e voltar sem direção hidráulica, mas esteve junto conosco, tem, né, um grande respeito nosso pela dificuldade, né, estudando, tinha que voltar, teve um período difícil com a mãe, né, doente. E a gente valoriza muito cada comportamento. Como eu falei, a Bruna chega antes do horário, e não é pouco não, ela chega muito antes do horário. É algo dela, e cada um tem o seu algo particular. Mas e você, quando chegou, como é que estão as expectativas? Tem superado aquilo que você espera da empresa? Olá, Flávio. No começo, né, eu passava sempre na porta, eu falava, gente, o que é isso aqui, né? Um carro, uma sirene, o que funciona aqui, né? Mas, primeiramente, eu não entendia de seguro, né? No meu dia a dia, eu não sabia como que funcionava seguro. Aí eu ainda tinha até comentado com a minha mãe, eu falei assim, mãe, deve ser bem tranquilo trabalhar ali, né? E me despertou uma curiosidade. E aí foi passando, e eu vi que tinha uma vaga de emprego. E aí eu falei assim, vou mandar meu currículo, né? E seja o que Deus quiser, né? E aí, do nada, meu celular toca. Eu tava até trabalhando, arrumando umas coisas. E aí tocou, e aí eu falei assim, gente, quem tá me ligando, né? Aí eu atendi. Aí a gente marcou uma entrevista, se eu não me engano, acho que foi 6 horas. Foi 6 horas. E aí eu fiz a entrevista, aí eu cheguei em casa e falei assim, mãe, acho que vai dar certo. Aí no outro dia, eu lembro que foi numa quinta-feira, no outro dia eu já comecei. No começo eu fiquei meio assim, né? Falei assim, gente, será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta? Mas no final, até eu né? Falei assim, gente, não acredito que eu cheguei até aqui, porque igual foi um processo muito rápido, né? Foi uma evolução assim. E aí eu falei assim, mãe, seja o que Deus quiser, tô disposto a trabalhar e vamos até onde, né? Aí depois eu comecei na área técnica, que foi os pequenos reparos, fazendo vistoria, né, os cálculos seguro novo. Aí logo depois eu tive que ir para Silvânia, né? E aí eu falei assim, e agora, né? Aí eu falei assim, vou, né? Tô lá para vestir a camiseta da empresa, fui. Aí lá eu aprendi outras coisas, né, que era a parte da renovação, que até onde eu não tinha conhecimento, né? E aí desenvolvi também, despertei um pouco de curiosidade, né, em cada processo. E aí fiquei um certo tempo em Silvânia também, e aí retornei. Quando eu retornei, eu já fui para o departamento de sinistro, no qual eu estou agora. Isso aí. Na verdade, as funções que eu gosto muito de variar, né? Eu gosto de ficar mudando de funções, porque o dia que sair um de férias, alguém vai substituir bem. Sim. Quando tem alguém que está doente, que faltou naquele dia, não vai fazer falta, né? Não vai ter uma falha técnica na empresa, né? Porque eu exerço a função de venda, administrativo, atendo todo o primeiro atendimento de acidentes, faço o que tem que ser feito, né?
ter o contato com o cliente, principalmente, né, no acidente, a gente prioriza muito. O cliente que já tem seguro conosco, ele é tratado de uma maneira diferente, porque ele tem prioridade. Semana passada eu tive uma experiência interessante. O cliente me pediu uma cotação, eu tive 2 eventos de acidente no mesmo dia. E os meninos fizeram o cálculo, né? A área técnica fez o cálculo, me passou, e eu não conseguia passar aquele cálculo porque, né, eu tive que sair e ir até o local do acidente. E quando o cliente mais tarde me perguntou se eu tinha conseguido fazer aquela cotação, aí eu parei na hora e eu fui dar explicação para ele. Acho que é uma explicação importante que o cliente precisa entender. Eu faço isso quase todos os dias. O que acontece, né? Quando o cliente reclama que está demorando sair um cálculo, o seguro novo para nós, a gente tem muita importância para nós. Mas eu seria muito injusto, e isso vocês sabem que a gente faz isso aqui. Eu seria muito injusto. O cliente pagou pelo nosso serviço, ele teve um evento né, que tem necessidade de um atendimento, precisa tomar decisões e precisa das nossas decisões para saber o que fazer relativo ao seguro. E aí eu expliquei para ele, olha, o cliente que pagou pelo nosso serviço, eu vou entregar ele primeiro. Então eu peço para você ter a compreensão. E se eu deixar de atender um cliente que pagou pelo serviço e for vender um novo negócio, eu sou desonesto. E o que a gente não vai ser nunca. Sim. Eu ouvi uma frase muito importante daquele cliente. Eu achei que foi, assim, eu sinto, eu me emociono um pouco ao falar disso. Porque eu cheguei em casa e comentei, inclusive, com a minha esposa. As pessoas respeitarem a sua decisão, respeitarem o que você faz. Ele entendeu. Quem paga pelo nosso serviço, eu não seria desonesto de deixar de ser atendimento para vender um novo negócio pensando no dinheiro que a comissão poderia nos dar. Eu preciso dela, eu preciso do novo negócio, como eu preciso do cliente. E primeiro, o índice de renovação da empresa, nós chegamos a ter 98% de renovação de seguros. Por quê? Por causa dessa fidelidade que eu tenho com o cliente. A equipe toda trabalha em prol disso. Vocês sabem o que a gente tem semeado aqui. Primeiro, o atendimento ao cliente que pagou pelo nosso serviço. O novo negócio é importante, a gente vai valorizar. O dia que ele se tornar nosso cliente, ele vai ter o mesmo tratamento. E o cliente falou, Flávio, você ganhou um cliente, eu espero 10 dias. Eu espero 10 dias. Se eu souber que você está fazendo esse tipo de comportamento, eu quero ser o seu cliente. Porque se você prioriza aquele que paga pelo seu serviço, você está sendo honesto com ele. Porque tem muita gente que vai esquecer o cliente que tem para ir vender um novo negócio. E a Levítico não. A nossa ideia, nosso ideal, nosso caráter, ele é voltado para isso. Nós vamos priorizar aquele que pagou pelo nosso serviço. A honestidade para nós faz parte disso. E é algo que vocês sabem que a gente vive isso aqui. Então, é importante, né? Importante a gente poder fazer e tomar essas decisões e agir assim. Mas aí eu quero então, mostrar um pouquinho como que a gente faz no dia a dia. Tá? Não dá para a gente colocar todo mundo no estúdio, não tem espaço nem microfone suficiente para isso. Eu quero mesclar, então, as funções. Aqui nós estamos, então, hoje com o Alisson, do departamento nosso de sinistro. A Bruna trabalha exclusivamente com as renovações. É lógico que ela ajuda muito, eu vejo ela ajudando muito os meninos mais novos, na área técnica, tudo. O Gabriel, que para nós, assim, ele sabe fazer todas as funções, que passou em todas as áreas, inclusive no sinistro também ajuda, né, quando precisa. E ele vem, agora, nós destinamos que ele vem participar do nosso setor administrativo para a gente ter um pouco mais de organização de papéis, uma organização de documentos, de contabilidade, porque a empresa cresceu. E se você, semana passada, essa semana, né, Bruna, nós precisamos preencher o formulário de renovação do nosso seguro de garantia. E a Bruna me trouxe um formulário para preencher e eu fiquei com vergonha de mim na hora. Eu não tinha números para poder dar aquela resposta correta. Eu tinha noção daquela resposta. O seguro de garantia da empresa, eles perguntam qual que é o capital que a gente tem, quanto que a gente vende em cada seguradora, as 6 primeiras, né, as 6 principais. E eu não tinha um número, entendeu? Eu não tinha um número exato de quanto que eu vendia para cada seguradora anualmente. A receita da empresa anual, a gente tem uma noção, eu converso com a minha esposa, lógico, ela que cuida desse setor financeiro, mas a gente não tem um mapa. Então, essa organização administrativa é o que tem nos faltado no momento. E a gente destinou, o Gabriel está terminando
a faculdade, né, no curso de administração. E a gente entendeu que nós precisamos, além de tudo, ele vai estar ajudando a cobrir férias, ele vai ajudar a ensinar. Se entrar um novato, ele vai ajudar a ensinar. Ele, então, assim, tem várias funções a exercer conosco. É um menino, né, Gabriel? Você está com quantos anos hoje? 21. 21 anos. É um menino. Mas para nós, na nossa visão, a gente enxerga o profissional pelo que ele entrega aqui dentro da empresa. Então, se ele tem 50 anos, ou se ele tem 20, a maturidade, o que ele tem entregado dentro da empresa, a gente valoriza muito. Então, assim, igual eu falei, a Bruna veio e a gente enxergava na Bruna a maturidade que a gente precisava dela aqui. Nós tínhamos perdido a Leide. Porque a Leide, né, no episódio passado, quem assistiu sabe, a Leide saiu porque ela foi mãe e foi cuidar da família. A Leide, até no episódio ela falou, né, não sabe se um dia volta, não volta, mas para nós, assim, a gente tem ela como, parece que a gente não sabe que ela saiu ainda, né, a gente não entendeu essa história. Então a Bruna veio para suprir essa maturidade que a Leide trazia para nós, essa segurança de uma pessoa que sabia muito tomar decisões, que vinha muito, sabia lidar com situações, né, com dificuldades, que aqui, igual o Alisson falou, assim, ele não sabia, né, o que ia acontecer. Primeiro começa assim, quem vem trabalhar aqui já tem o entendimento que a fama de maluco do Flávio. Acho que cada um que chegou aqui, alguém falou para ele, não vai não, que esse cara é doido. Vai não. Ele é maluco. Porque, na verdade, eu tenho um comportamento no dia a dia que assusta. Essa semana, conversando com a Bruna Silvana, ela falou, assim, ela quis dizer assim, eu tenho medo de você. Eu falo alto, falo rápido, falo correndo. A hora que eu falo no telefone, eu falo, não, tá bom, tchau. E já não terminei a conversa, para mim já acabou. E assim, por quê? Porque o dia exige, né? O cliente está esperando, alguém está me esperando. Então, é o dia a dia. Então, essas funções, né, que o Gabriel veio para exercer, hoje ele pode pincelar qualquer função da empresa, ele sabe falar assim, não, a gente faz de uma forma, de outra. Mas assim, o entendimento que a gente tem tido com ele é que agora a gente vai criar esse setor administrativo nosso de uma maneira bem mais eficaz. Isso para nós termos números, para nós termos uma organização contábil, uma organização até financeira, faz parte. Eu vou fazer um investimento, eu preciso saber se a gente está realmente, né, o mapa nosso de negócio, de produção, de entrada financeira da empresa. Então, a gente não é mais uma empresa de um funcionário, como eu comecei. A gente é uma empresa hoje de um grupo. A gente tem hoje um número de clientes e, assim, para mim, exige que a gente tenha realmente uma organização. A gente veio do escritório, né, alugado, conseguimos construir a nossa sede, temos hoje um espaçamento muito bom, um conforto de trabalho para cada um, e que faz com que a gente tenha, então, essa segurança, né, para o funcionário, que ele está numa empresa realmente organizada, uma empresa que tem uma linha de trabalho. A gente tem isso no dia a dia, tem isso para renovação, tem isso no sinistro, tem a segurança do cliente que ele está fazendo um bom negócio. Os cálculos são feitos todos elaborados, né? Principalmente a renovação, é muito elaborado o cálculo, pensando realmente em encontrar o melhor negócio para o cliente. Eu sempre falo, o melhor negócio não é o menor preço. Porque talvez as pessoas confundem, eu quero o seguro mais barato, mas o seguro mais barato, talvez ele ficou com coberturas importantes que aquele cliente em especial precisa dela. Tem cliente que precisa do carro reserva indeterminado. Tem cliente que não precisa, então a gente pode tirar. Então, cada cálculo, cada execução que é feita dentro da empresa, ela tem que ser planejada para o cliente. Não é para mim, não é para o funcionário, é para o cliente. Então, essa função ela é muito importante a ser exercida. Então, a questão da organização administrativa, ela se torna importante, né, para nós. Então, assim, Gabriel, você me conta sobre, assim, da entrada sua até agora, a evolução. Mas eu queria primeiro que as pessoas entendessem, é uma pergunta que eu vou fazer, para que as pessoas saibam, e você, como menino, mas também já maduro no seguro, conosco, na empresa, você entende hoje as funções que a empresa exerce no mercado segurador? Você enxerga a Levítico Corretora de Seguros? De que maneira, quando se fala em negócio, a contratação, seguro sobre eficácia, sobre o respeito ao cliente, como é que você define isso para nós? Bom, primeiramente, quanto à questão do negócio, a gente tem uma preocupação imensa com
as coberturas que o segurado está contratando, a gente explica sempre a importância de cada cobertura, por que que a gente está recomendando a aumentar uma cobertura de danos corporais, por exemplo, com provas, né, de que a gente já aconteceu aqui conosco, indenizações e tudo mais. A gente tenta ser o mais claro possível quanto à questão de todas as coberturas que está contratando. A gente sempre explica até o limite de utilização de guincho, né? Quantas utilizações que tem, porque ele está pagando aquilo ali. Então é um direito que ele está adquirindo, né? Direito à cobertura. E a gente tenta manter assim, como você mesmo disse, não é o melhor preço, né? É o melhor negócio. É preço e qualidade. É o que a gente sempre visa. E a gente tem uma preocupação enorme com, no caso, por isso que tem o setor de cobrança, por exemplo, com se tá tudo com a regularidade da apólice daquele cliente que a gente tem aqui. Então, por isso que a gente sempre fica vendo ali a questão das parcelas, está tudo em dia, né? Porque tem lugares que às vezes não fica acompanhando. Isso, se o segurado, por exemplo, não ficar atento no e-mail ou SMS, e ele porventura esquecer de pagar uma parcela, pode ser que o seguro dele vai ser cancelado. Ou, às vezes muita gente tem seguro em banco, eles não preocupam com isso, com essas coisas. Então a gente sempre tem uma preocupação não só por vender, mas por dar todo aquele apoio, aquele pós-venda ali, né, de toda assistência, desde a hora que tem um acidente ali, a gente vai até o local, se for aqui próximo, dá satisfação para o cliente em questão, seu carro tá esperando chegar a peça, tá assim, por isso que a gente tem um site também para sempre ter informações, né, de como tá o reparo do veículo, tudo mais. Então, a gente aqui sempre tem uma preocupação imensa com aquele cliente ali no geral. A gente não quer só vender e acabou, né? A gente tem todo um pós-venda ali. Nós convivemos muito com o cliente, isso é verdade, né? Após a venda do seguro, que hoje eu faço ela praticamente só, né? Às vezes o cliente vem na empresa, vai no escritório de Silvânia, ele faz diretamente com o funcionário, mas muitas vezes eu participei do início, do cálculo enviado. Isso, a gente faz essa venda, mas a partir dali a gente vai dar continuidade. Porque tem gente que faz o seguro agora, daqui a um ano encontra com o corretor na hora de renovar. A gente tem essa ligação com o cliente. Primeiro, o respeito que a gente tem pelo cliente de entregar o documento dele. A apólice do cliente, ela vai ser entregue para ele, né? Porque se você faz o seguro, a gente, primeira coisa, cadastra o e-mail do cliente, não o nosso. A gente coloca o telefone do cliente, não o nosso, na proposta. Então, existe corretores que eles têm uma certa negativa de entregar os documentos do cliente, mas eu entendo que o documento não é meu, eu sou só intermediário para poder levar aquele cliente até a seguradora e depois atender aquele cliente, né, para que a seguradora possa pagá-lo. E por isso que o seguro tem que ser bem feito. Nós temos o objetivo de pagar. Fez o seguro, ele tem que ter direito ao recebimento. Então faz correto que não tem erro. Então a gente vai entregar o documento, a gente não vai fazer o seguro hoje e amanhã, virar as costas, esperar o ano que vem para conversar com ele de novo. A gente vai conviver com ele. Poucos dias depois ele recebe o e-mail da apólice. Poucos dias depois ele recebe o WhatsApp da apólice, aqueles que têm, né? Muito poucas pessoas não têm hoje. Então o que o Gabriel falou é muito importante. Então é só para complementar, mas vamos lá, continua aí, Gabriel. Deixa eu ver aqui o que mais. O Flávio falou sobre a questão das apólices também, né? Que, enfim, tem corretores que recusam a entregar um documento que não é deles, é do segurado, que contratou ali, que a seguradora emitiu aquela apólice para o segurado. Mas eles não fazem isso justamente para impedir, né, de que vá cotar em outro lugar e tudo mais. Então a gente sempre preocupa com toda essa questão do pós-venda, né? E por isso que a gente tem os setores tão bem divididos assim, né? E essa questão do grupo de funcionários, que é para que cada um possa exerça sua função ali para dar o melhor atendimento possível e com maior agilidade, né? Dentro do que nos é passado. E esse objetivo que a gente tem, que a gente já conversou bastante, sobre primeiro nos organizarmos, né? Administrativo, a gente tem um programa, né? Que a gente está com implantação agora definitiva. E para funcionalidades, né, mais organizadas e tudo, isso também vai nos ajudar muito, porque a gente, tendo os nossos mapas, toda a nossa organização administrativa, faz com que a gente também tenha mais segurança, né? Daquilo que a gente pode realmente estar devolvendo, né? Na verdade,
questões importantes que a gente tem que dar para o cliente, como talvez uma equipe, quando há necessidade de ter uma equipe maior, a gente sabe que pode estar contando com uma equipe maior. É necessário, como agora, a gente fez um novo investimento. Nós temos uma viatura, que é a Saveiro, está plotada, está com giroflex, está com sirene. Nós adquirimos um novo veículo para fazer mais uma viatura, para que a gente tenha mais eficácia, né? Às vezes eu estou ausente, eu fico em Silvânia alguns dias da semana, porque eu atendo o escritório de lá também. E talvez eu estou ausente e aí há um acidente aqui, e aí eu preciso ter o suporte, né, daqui. Então, a gente vai estar mais preparado. Então, tem uma nova viatura chegando aí, para que tenha agora 2, né? A gente tem um objetivo, e a gente, no final do ano, a gente deve fazer uma mudança a mais para uma outra cidade. E a gente vai, então, fazer novos investimentos. Então, assim, para que a empresa conheça o seu financeiro, para saber até onde investir, na verdade, nós investimos na qualidade. Nós não vamos investir... Ninguém me vê andando numa caminhonete. Eu já andei numa caminhonete, mas é uma caminhonete antiga, né? E matei uma vontade e ficou por pouco tempo, e era caminhonete de valor baixo. Mas, assim, eu não posso ter esse conforto ainda, porque o meu foco é investir na empresa. Empresa organizada, empresa com conforto, empresa com visibilidade, empresa que tenha conforto para o funcionário. Nós temos o nosso sistema, funciona muito bem. Nossa internet está rodando muito bem. Nossos computadores são computadores de última geração. O funcionário senta numa cadeira com conforto, ele tem conforto no banheiro que ele vai usar. Então, esse é um dos focos. Então, nós temos uma estrutura capaz de levar a nossa equipe a sentir prazer em trabalhar conosco. Mas um outro objetivo é o objetivo profissional, o que trata, como eu falei, nós vamos fazer o seguro para ser o mais barato, sem pensar na qualidade. Então, se a gente vai fazer dessa forma, é porque a gente está investindo na qualidade. Então, assim, você sabe, desde o início das nossas conversas, a gente tem falado sobre isso. Eu quero me organizar, eu quero conhecer, né, hoje o crescimento que a empresa teve para saber onde é que eu vou apalpar e também fazer todo tipo de investimento. A gente tem uma mudança para ser feita em Silvânia, talvez um escritório próprio lá também, né? Então a gente tem que pensar nisso. A estrutura, o conforto, o crescimento. A gente tem uma novidade para até o final do ano, e esse vai ser em conjunto com outra empresa. A gente vai estar com atendimento, o cliente, quando ele tiver regulagem de freio, ele precisar de regulagem de farol, ele vai receber isso gratuitamente no atendimento dele, aquele cliente nosso. Nós já conversamos uma vez aqui, a gente pôs a ideia em prática. Assim, nós já arrumamos o parceiro. Nós vamos ter em Silvânia, em Vianópolis, o nosso centro de atendimento ao cliente, e as vistorias vão ser feitas nesse lugar, não vai nem ser feita mais aqui. A gente vai ter um centro de atendimento ao cliente, alguns serviços gratuitos, regulagem de farol, regulagem de freio, algumas coisas, né? Uma troca de óleo, calibragem de pneu, talvez até com nitrogênio. A gente está tentando chegar nesse ponto, mas é que eu preciso me organizar. A gente tem que ter empresa organizada contabilmente para saber onde é que a gente pode investir. Mas vai acontecer, tá? Então, assim, vocês ainda não sabem detalhes ainda sobre isso, mas a gente já abriu a primeira porteira para a gente chegar nesse ponto. Então, o cliente que faz seguro com a Levítico, ele não vai precisar a esposa dele lá no posto e ter que descer do carro, às vezes, ir lá fazer a calibragem do pneu. A gente vai dar um serviço gratuito, entre um monte de outros também, tá? Tanto em Silvânia quanto em Vianópolis. Então, assim, a função que a gente quer, né, que o Gabriel vem exercer é exatamente essa. Ele passou por todos os setores, vai conhecer cada detalhe para que ele possa chegar no nosso administrativo conhecedor, né, daquilo que da nossa realidade, e aí vai ficar fácil também para a gente poder, né, se acertar com relação a isso. No momento ele está de férias, né? Hoje ele veio só para gravar o podcast. Mas é importante você saber, né? Um menino de 17 anos que chegou na empresa, hoje ele tem a capacidade de fazer uma gestão administrativa dentro da empresa para que ele possa realmente nos trazer, né, conhecimento que veio da faculdade. Então agora é uma nova etapa, né, na sua vida, Gabriel.
Exatamente. Colocar. Agora eu estou fazendo a implantação, né, de todas as apólices para o sistema e tudo mais, para a gente conseguir colocar o sistema para girar aí perfeitamente, e a gente ter todos esses números, né, mas seja uma coisa mais palpável, né, para saber ali um valor exato de qualquer informação que seja necessária, a gente vai conseguir depois que implantar todas para o sistema, né, que a gente coloca todos os dados de todos os clientes, assim. Cada apólice que a gente tem que implementar e tudo mais, para a gente ter todas essas informações e conseguir tirar os relatórios e saber ali o que a empresa teve de lucro e tudo mais, para saber a questão do investimento, né, o que pode ser feito e tudo mais. Mas que bom. Agora vamos falar com a Bruna. Bruna, sobre a renovação, você já está há bastante tempo, né? Sim. Desde o início, assim, que você chegou, você aprendeu a fazer as cotações de seguro, sempre dentro de uma visão. Queria que depois você comentasse sobre qual a visão que a gente tem passado sempre para que você possa executar um cálculo, né, para que o cliente enxergue realmente o excelente negócio que ele pode fazer conosco. E a renovação em si, a tratativa que a gente faz hoje, do seguro, muitas vezes, né, a gente fala muito isso aqui para o cliente, às vezes no WhatsApp tem muita essa informação. A gente fez alguns acordos comerciais interessantes. A gente tem seguradoras que a gente conseguiu um acordo assim, se eu aumento as coberturas de terceiro, eu aumento o desconto. Por quê? Porque a seguradora também se interessa pelo seguro bem feito. Eu recebi uma ligação de uma empresa seguradora me parabenizando, porque na companhia não existe apólice de seguro no padrão que a Levítico tem. E teve um sinistro que eles acompanharam para acompanhar exatamente o que aconteceu. O sinistro aconteceu, teve um terceiro envolvido de alto valor, teve pessoas feridas, né, que precisou de indenização, e eles nos parabenizaram porque eles acompanharam aquele sinistro depois de conhecer as nossas apólices. A gente fala muito, mas eles também têm os mapas deles. Eles também estudam o corretor. E eu fiquei muito honrado, né, quando a gente recebeu essa ligação, porque o cliente não desembolsou nem R$1 além da franquia dele. E o terceiro foi um terceiro de gravidade. E teve dano físico, dano corporal, dano moral e estético, né, que relacionou a um jovem de 22 anos envolvido no acidente, no terceiro. E a indenização que foi paga, né, foi aplausível. A companhia cumpriu muito bem o papel, mas por quê? Porque a apólice era bem feita. Então, assim, hoje, Bruna, a renovação da Levítico, para você que faz isso no dia a dia, nós temos hoje, em média, acho que 7 a 8 renovações diárias ou mais. Eu estou precisando de um mapa para saber isso, né? Que a gente está faltando esse mapa para mim saber esse número exato. Mas você, como técnica nossa de renovação, né? Você entende como que você relata para que essas pessoas possam entender como é que é o propósito nosso de renovação? O propósito é renovar e renovar bem. Assim, tem algumas apólices anteriores que os segurados sempre pedem, às vezes, não, eu faço, mas a cobertura tem que ser mais baixa, questão de valor, óbvio, né? Mas aí você está ali sempre falando para ele a importância das coberturas, e a gente agora está trabalhando dessa forma. A gente faz a cobertura conforme a apólice anterior e faz sempre uma sugestão, pedindo lá o desconto, né? Hoje com todos os representantes comerciais, a gente tem contato direto com eles. Sempre está ali pedindo um desconto para estar chegando no valor e mostrar para o segurado que o melhor é fazer com a cobertura maior, né? Para estar ali amparando ele da melhor forma possível. Não só indo lá no acidente, dando toda assistência e chegar aqui a cobertura dele não cobrir o que precisa. Na parte da renovação, hoje, basicamente é isso. A gente renova. Se as coberturas estiverem embaixo por algum motivo, a gente sempre está ali orientando o segurado a fazer uma cobertura melhor e mostrando o porquê disso, não por questão de valores, né? Como a maioria acha que é. Então, aquela questão que a gente, né, busca o desconto maior para cobertura, maior desconto para cobertura maior. Já chegamos até a atingir alguns objetivos interessantes. Quando a gente fez um cálculo com os valores de terceiro que o cliente tinha, e também fizemos a sugestão que a gente
quase todo o cálculo de cliente nosso hoje, ele sai uma sugestão junto. Isso. Você tem esses capitais, mas se eu aumentar seus capitais, aumenta só isso, ou até eu já Fica consegui mais barato. ficar mais barato, Sim. consegui ficar mais barato com o aumento das coberturas, porque a seguradora abriu um desconto maior para nós, porque é uma Sim. negociação que a gente tratou, né? A gente levou até a seguradora conhecimento assim, ó, se você ampara melhor o cliente, é menos ação na justiça, Sim. é o foco nosso. Se você tem uma cobertura baixa, esse sinistro, né, não vai bem, aí vai para uma ação jurídica, entra contra o segurado, automaticamente entra contra a seguradora. A seguradora não tem nada a ver com isso. Não tem nada E a a ver com maioria isso. das vezes sai mais caro, né? É. Então, o que acontece? Quando ele fez, então, o capital mais baixo e a ação foi para a justiça, a seguradora vai também para a justiça. Então, se você pegar nas estatísticas, eu vou fazer um seguro, eu quero consultar qual seguradora que tem mais processo na justiça. Alguma seguradora gosta desse número? Ninguém. O que acontece? Se tem uma ação jurídica, vai acontecer o quê? Vai envolver a seguradora no assunto, então ela não quer ser envolvida. O que a gente provou para a seguradora? Aumentei o capital, diminui o risco da ação na justiça. O que é melhor para vocês? Um amparo de um seguro melhor, concluído com acordo ou indenização do capital segurado, ou ir para a justiça para você ir para a estatística? A gente conseguiu provar para muitos delas que, né, é melhor. A experiência nossa Sim. com a Mafra especial, né, Sim. com dano moral. Se você trabalha com dano moral maior, você tem um preço menor. Bem menor. É incrível mais isso. barato. Mas é exatamente fruto daquilo que a gente está lutando no dia a dia. Nós negociamos com a seguradora, né? A gente inteiro. não aceita, né, a condição que ela impõe e simplesmente e o preço. A gente vai buscar desconto, vai buscar negociação, vai buscar resultado, para que a gente, quanto mais número eu faço, mais eu tenho possibilidade de creditar a seguradora, né, na estatística que a gente quer, que ela tenha menos sinistro, que o cliente seja mais bem amparado e tudo seja solucionado de uma maneira mais fácil. Então, o foco da renovação, então, né, Bruna, para que as pessoas entendam, é que a gente quer que você faça o melhor negócio. E analisar, né, se tem algum erro que às vezes aconteceu no percurso, né? Não é comum, mas acontece, que aqui só tem humano, né? A gente está sempre analisando o CEP, se está correto, se a pessoa era solteira, ficou casada. Então, sempre está ali até o finalmente de renovar a apólice. Eu volto muito o cálculo, né? Sim. Você traz o cálculo, eu volto muito, porque É eu uma sugiro análise alguma coisa constante. aqui e o cliente acha boa a ideia, eu volto o cálculo para renovação. Então, a gente tem uma frequência muito de mudança de cálculo ali, né? Isso desgasta, né, o tempo, mas a gente prefere assim, porque o investimento nosso é na qualidade. Então, para mim investir na qualidade, eu preciso conversar com o cliente. Eu preciso falar sobre as E a possibilidades vigência dele. é um ano, né? Que pode mudar muita coisa dentro de um ano. Pode acontecer, sim. E acontece pessoas que casam durante o ano, o seguro dele muda a Sim. característica do perfil de condutor. Às Quem vezes não tem informa assistido- para fazer o endosso, né? Aí é na hora da renovação. Quem tem assistido esses últimos dias o Minuto Seguro, que a gente coloca, né, semanalmente, tem semana aqui 2 vezes, o Minuto Seguro está falando esses dias sobre o quê? A importância que tem, né, no perfil de condutor, você fazer o perfil de condutor correto. A gente teve uma experiência ruim esses dias, não cliente nosso que aconteceu alguma coisa, mas foi uma experiência ruim que a gente foi orientar um cliente, a gente ouviu tudo que não queria, eu especial, ouvi o que não queria, porque eu não vou falar nome mesmo, né, e também não é daqui. O cliente falou, eu sou funcionário de banco, eu entendo bem o que eu estou falando, eu quero que você faça o seguro do jeito que eu quero. Seguradora nenhuma vai investigar ninguém. Aí por que ele não fez no banco dele? Né? Né? Trabalha Porque lá. o banco, todos os bancos praticamente têm a comercialização de seguro lá. Mas ele queria fazer errado comigo. Era um pai que quando ele passou o cálculo, eu orientei fazer o perfil de condutor do filho. E quando eu falei para ele que, não, vamos fazer primeiro o filho como condutor, para depois você ver a experiência, para depois você pensar em outra forma, eu já tentando realmente convencê-lo a fazer correto, a gente fez, ele achou que ficou caro, e depois foi quando aconteceu o evento, né? Ele falou, não quero que faz assim, o perfil de condutor eu quero que faz de outra maneira, põe eu como condutor, e ele vai dirigir. E aí eu falei, olha, então você corre um risco imenso da seguradora não pagar a indenização, porque vai acontecer assim, se tiver o evento. E eu conto com a possibilidade de todo seguro, ele ter sinistro, porque senão o cliente precisa fazer, né? Não, eu sei que eu não vou bater o ano inteiro, então para que fazer o seguro? Todo mundo faz porque pensa que vai acontecer, pode acontecer, e todo mundo é sujeito.
Então, isso, né, realmente é um dos nossos focos. A renovação é a área principal para isso, né? Para a gente trazer correção nas coisas que a gente identifica que tem erro. E melhorar. Né? E melhorar a qualidade do seguro do cliente, né? Carro reserva, muitas pessoas precisam do carro reserva, mas ele não quer pagar mais caro um pouquinho. Esses dias eu fiz a experiência, né? Eu fiz o cálculo de um jeito, com quantidade de carro reserva, e fiz de outra. Aí, quando eu falei que aumentava só R$128, Para um ele carro passou para reserva 30 dias indeterminado. na hora, né? Então, ele já fez já em cima disso. Então, a gente volta muito o cálculo ali, né, para a Bruna. E em Silvânia também, que é a Bruna de Silvânia, né, também, que lá ela faz todas as funções, né, que ela fica, o escritório tem menos negócios lá. Eu tenho muito cliente de Silvânia que faz negócio comigo desde que eu cheguei aqui, né. A gente tem muito cliente que é atendido aqui já. Silvânia tem mais os clientes que estavam ali, né, quando eu assumi as comercializações de lá, a gente resolveu não ter mais o vendedor. Então, Bruna, deixar você falar, eu falo muito também, né? Mas a importância para você, assim, você está na Levítico, você está no setor de renovação. Eu falo muito, é uma das áreas mais importantes nossa, porque é onde a gente não pode errar, é onde a gente tem que fazer o melhor negócio para o cliente, e ele já conhece o nosso trabalho. Talvez já foi atendido no departamento de sinistro, isso faz com que ele, então, por ter sido atendido, ele tenha uma fidelização até maior pelo trabalho que a gente vai falar daqui a pouco com o Alisson, né? Assim, você quer que eu falo sobre sobre qual parte de lado da renovação? Você, assim, na sua maneira de enxergar, quando você chega na empresa, você chega na área técnica, fazendo cálculo de seguro novo, e você talvez não tenha tanta noção do que esse seguro seria importante. Então, assim, para você hoje, a questão de setorização, que é o que nós vamos, né, focar o tempo inteiro, a setorização de áreas. Você está exercendo uma função na empresa importante e ali você entende o seu papel. Realmente você está praticando hoje, né, uma das áreas mais importantes da empresa. Sim, não, isso é certo, né? Quando eu comecei lá na técnica, eu não tinha toda essa visão que eu tenho hoje ali na renovação. Para mim, eu era um cliente. Era um cliente e comecei a trabalhar na empresa. Para mim, eu falei, gente, mas para que ele quer colocar uma cobertura tão alta? O cara parece que não tem necessidade. Aí foi onde eu fui aprendendo a necessidade, o porquê daquelas coberturas mais altas, né? O porquê da atenção ali com o principal condutor, com o CEP principalmente. E hoje eu sei a importância disso, né, nas apólices do segurado. Eu falo muito com os representantes comerciais e eles também sempre parabenizam a empresa por conta disso. Eles não tem igual aqui, assim, que eu atenda, não tem igual. Vocês prezam mesmo pelo bom atendimento, pela a boa cobertura do segurado. E é isso mesmo, pode pedir desconto aí que a gente vai chegar para vocês fechar. A gente quer fechar negócio. E hoje eu sei, depois que eu passei para a renovação, eu tenho plena consciência da importância de todas as coberturas que a gente disponibiliza para o segurado. Claro, tem alguns que não quer, né? Assim, a gente insiste até o último minuto da renovação, mas já é orientando, ó, a gente está fazendo com a cobertura mais baixa, mas você está ciente de que às vezes não pode cobrir, né, um determinado acidente. Um acidente pequeno, às vezes cobre ali, né? Mas sempre prezando pela qualidade, não pelo preço e pela comissão, que a gente muitas às vezes pensa que não, ele só quer ganhar comissão porque está mais alto o valor e tal, né? E não é assim. O foco nosso é exatamente, se o cliente faz um bom negócio, amanhã ele precisar, né? O Gabriel falou algo interessante. Se ele tem o seguro e ele vai ter serventia amanhã, se ele vai precisar usar, ele estando bem amparado, nosso objetivo foi atingido, né? É muito ruim. Já aconteceu conosco, né? Uma experiência em Goianésia, um cliente de Goianésia, que fez um seguro, a gente orientou ele, né, que aumentasse o capital de terceiro, não aumentou. E ele teve um acidente na área rural, ele estava correndo bastante. Ele é mais ou menos igual o Flávio, né? Não sabe o que ele faz primeiro. E aí, quando ele, correndo ali na estrada de chão, ele bateu de frente com outra caminhonete, numa curva, fechou a curva demais, e deu perda total no terceiro. E aí ele tinha R$100 mil só para dano material a terceiro,
e a caminhonete do terceiro valia 189 mil e alguma coisa. Ele pagou os 89 por fora, né? Que a seguradora paga o que você contratou. Então, isso é importante, né? Então, assim, a gente organizando o tempo, porque tem mais 3 funcionários, agora temos sobre os sinistros. Eu fazia todos os avisos sinistros da empresa. Eu queria abraçar tudo, né? E na época a gente tinha uma carteira menor, eu conseguia fazer. Chegamos a um tempo que não dava mais. Então eu faço o primeiro atendimento, eu vou até o local de acidente, eu faço a primeira orientação, sempre que o cliente tem acidente, ele fala comigo. E depois a parte de digitalização, acompanhamento, né? Que é hoje um setor importante da empresa. E a gente vai aqui, é uma troca de informações importantes para quem não conhece esse trabalho. Talvez tem gente que faz seguro 10 anos e nunca usou. Mas para o cliente saber como é que a gente faz no processo. Então o Alisson está aqui, está com pouco tempo no sinistro. Mas assim, é porque quando começou a fazer o sinistro, não era eu mais, aí já foi a Jéssica na época que fazia. E com a saída da Jéssica, o Alisson voltando de Silvânia, ele já assumiu, né? Mas assim, olha só, o que a gente mudou hoje, o Alisson vai falar um pouco disso. A gente, quando faz um aviso sinistro hoje, a gente começa a fazer um acompanhamento desde do momento que o carro entra na oficina, que a gente a gente vai falar sobre a questão de rede, né? Nós criamos uma rede com 3 oficinas. Essas 3 oficinas, se a gente tiver com o carro do segurado nosso dentro da oficina, a gente tem um compromisso com o cliente, porque a oficina fez esse compromisso conosco. A gente vai dar de 2 em 2 dias as informações do dia a dia, o carro está em andamento, se já chegou peça, se não tiver feito nada no carro, mas a gente vai falar para ele, ó, tem 2 dias que não chega peça, ninguém tem trabalhando no seu carro, e a gente vai fazendo tudo isso. Então, Alisson, a parte de digitação, a gente tem a importância inicial. Para a gente digitar um aviso sinistro, eu tenho que ter o histórico de como ele aconteceu. Um sinistro mal elaborado, né, contado a história do acidente de uma maneira diferente, ele pode chegar até uma negativa de sinistro. Então, isso é importante primeiro. A gente tem que passar todas as informações, a gente tenta narrar exatamente o que ele teve no sinistro, no acidente, e também a versão do terceiro, porque é lógico, a gente tem a versão segurada e a versão terceira. Aí, com isso, eu quero que você relata para nós, assim, você, quando vai fazer o aviso sinistro hoje, eu fiz lá o primeiro atendimento, lá na rua, né? Ou então o telefônico, e já passa, né, as documentações, orientação, e você ali a partir dos documentos. Como é que é o procedimento que você está fazendo atualmente? Ali, a partir do momento, né, que o nosso segurado tem ali um momento de colisão dele, igual você falou, você, se estiver mais perto, você vai até o local. Você já me passa o contato dele, tanto do segurado quanto do terceiro. Eu entro em contato com os dois. Peço para ele me relatar por áudio ou por escrito como que aconteceu, o local do acidente, tanto o segurado quanto o terceiro, porque querendo ou não, os dois estão no mesmo nexo ali, no mesmo assunto, só que cada um tem uma versão diferente, né? Então isso é importante porque é uma parte delicada ali do processo que você tem que narrar ali com basicamente meio que delicadeza, com mais instrumento, bem detalhado, as peças ali que foram afetadas, porque a partir do momento que você não coloca ali no relatório, às vezes tem alguma peça ali que não foi acrescentada ali no relato, às vezes lá na frente pode não ter ali o reparo, né, da peça por conta que ali não estava anexado no orçamento. Então, assim, a gente abre ele no sistema. Depois a gente marca a vistoria, né? Igual o segurado, a gente tem na rede 3 oficinas, né? A gente faz o acompanhamento, que é a Renas, a Lidercar e a LAP em Goiânia também, a Lidercar em Anápolis. Ali, a partir do momento que a gente agenda a vistoria, a gente vai fazendo um acompanhamento até que o reparo seja autorizado, né? Ali o prazo, tem o processo também, que é a questão do principal condutor, né? Às vezes o segurado é uma coisa e o principal condutor é aonde que o povo fica assim meio, estressado, tá demorando e não sei o quê, mas é o processo de sindicância, porque eles vão investigar se realmente a apólice está correta. Porque eles não vão querer pagar uma coisa ali se não tiver coerente. Então, assim, é um processo delicado que tem que ter informações concretas, né? E a gente tem o acompanhamento
na oficina, desde a vistoria, o fornecimento de peças também, e tanto do segurado quanto do terceiro, o momento ali que o carro está sendo preparado, que as peças estão sendo trocadas. A gente tem um site ali que de 2 em 2 dias também a gente vai, né, anexando as fotos ali também, o andamento do veículo, a parte da etiqueta, né, das peças originais dos veículos também. E fora também, assim, o acompanhamento que eu faço, né? Principalmente na Renas, né? A oficina está mais perto. Então a gente vai na oficina, vai acompanhar o reparo, se as peças estão sendo colocadas da maneira que a seguradora Sim. pagou. A importância que tem, né, do site para que o cliente possa consultar. acompanhar. Ele vai no site, ele consulta lá e vai ver um registro fotográfico, qual fase que o carro dele está na Sim. oficina. Então isso é importante porque o cliente não precisa nem ter aquela preocupação, né? É muito ruim, eu falo para todo mundo aqui, né? É muito ruim ficar o cliente todo dia perguntando para nós, como é que o meu carro tá? Não, a gente já tem informação para ele, pode mandar pelo WhatsApp, pode entrar no site, E a acompanhando. gente vai dar as informações para ele antes dele nos perguntar. Isso. Isso prova que a gente está agindo dia a dia para que a gente vá mostrar ao cliente o cuidado que a gente tem com o carro dele. Isso eu tô falando, nós estamos falando de um tipo de sinistro. Nós temos sinistro de máquina agrícola, que a gente tem uma carteira grande. Sim. Então, assim, o sinistro de máquina agrícola também tem todo acompanhamento. É diferente, porque ele não vai para a oficina para consertar. Isso. Mas a gente tem a parte de documentação que a gente vai fazer. A gente faz o ajuntamento dos documentos, o envio dos documentos através de SEDEX reverso, é a gente que está fazendo. A gente vai, no dia a dia, orientar o cliente. O que o Alisson quis citar, às vezes assim, uma maneira que fique mais fácil para entender. Alguns processos, nós estamos com 2 hoje, em sindicância. Nós estamos com 2 processos segurados nossos em sindicância. O que é a sindicância? Sindicância é uma investigação. É por isso que a gente está orientando. Põe o perfil de condutor correto aí. Justamente. Põe o perfil correto. Estamos com 2 processos de sindicância. Por quê? A seguradora, nós vivemos num país chamado Brasil. As seguradoras estão cansadas de chegar ali sinistro, torto. Sinistro que não tem cobertura, inversão de acidente. O segurado bate certo, ele tem a proposta do terceiro. Não, inverte, eu pago a sua franquia, paga a sua perda de bônus, investe aí, você paga o seu carro e o meu. Nós temos, né, isso aqui acontece diariamente. Isso aqui a gente está vivendo isso aqui há muitos anos. E a gente tem que saber onde é que você vai, né? Você vai falar o não, exatamente porque eu tenho uma responsabilidade civil, Flávio. Eu sou o corretor técnico responsável pela empresa. A minha SUSEP está em jogo. Então a gente não vai, né, jogar uma história de um trabalho, uma história profissional que eu tenho de 33 anos. Tudo que nós já ofertamos até hoje de qualidade, de respeito ao segurado, jogar tudo isso fora em troca de uma ajuda. Me ajuda a fazer isso aqui. Então, assim, a gente é a favor da verdade. É um comportamento que a gente tem, porque a verdade, então, se há sindicância, pensa num processo que a gente vai fazer um favor de inverter um acidente, a minha SUSEP vai embora. Onde que, né, eu vou fazer o quê? Se eu só sei trabalhar com seguro até. Então, eu tenho uma responsabilidade. Então, fazer o perfil de condutor correto, eu já abri mão de alguns seguros, não fazê-lo, para não fazer ele errado. Porque o perfil de condutor errado, ele já começa, a minha responsabilidade começa ali, eu já contratei ele errado. Depois, qualquer tipo de evento que tenha, eu tentar defender o segurado. Eu vou defender o segurado quando ele tem razão. Eu defendo a seguradora se ela tem razão. Eu nunca tirei o direito da seguradora de fazer uma sindicância, porque é o direito que ela tem. Nós vivemos num país chamado Brasil, eu repito. País de fraude, um país onde as pessoas acham muito comum fazer coisas erradas. Então a gente não precisa fazer parte disso. O comportamento que a gente tem que ter exatamente é esse. Não entra na geração daqueles que acham que é normal você fazer tudo de uma maneira desonesta. Nós temos a personalidade própria, nós temos o padrão próprio de trabalho nosso. É melhor fazer o seguro certo. Não precisa fazer mais nada errado. Justamente. Né? Então, o que o Alisson citou é isso. E esse trabalho que a gente faz no sistema de rede é porque a gente vai lá e pede a mesma responsabilidade que nós entregamos, a gente quer que a oficina entregue para nós. Essas oficinas, a gente vai dar a garantia de que a gente vai prestar esse serviço. Aí o cliente pode fazer onde ele quiser. Se ele vai estar nessas 3 oficinas, a gente tem a garantia de entrega de
todo o serviço que a gente oferta. Está registrado no site, acompanhamento de 2 em 2 dias, a presença na oficina, né? Eu chego na oficina, tem hora marcada. A gente pede para tirar foto. A gente não precisa pedir porque a gente já foi combinado isso. Eu chego na oficina, vou com o meu celular e já tiro foto das etiquetas de peça original, mando para o cliente, registro no site. A gente tem, a oficina nos oferece isso também. Sim. Eu repito, hoje nós temos quase 95% dos veículos que a gente tem usado. A oficina mais é na Renas, né, porque fica próximo. Mas eu tenho clientes em outros locais, né? Nós estamos com um cliente acidentado no sul, né? Isso. E esse passou por sindicância também, né? Então, assim, não faz errado. Fez errado, ele vai ter a consequência na frente. E o corretor que faz errado, ele também tem a consequência para pagar. Sim. Mas então, Alisson, assim, para que o cliente entenda bem. Então, nós exercemos uma função de aliviar. Sim. Quando o cliente faz o seguro, ele não quer um problema, ele quer uma solução. Uma solução, justamente. E o dia que ele tem um incidente, ele quer exatamente que a gente exerça o quê? A tranquilidade para ele. É o que eu falo, eu não vendo problema, eu vendo solução. Então, a função da empresa na área de sinistros é essa. Então, você tem sido ensinado dessa maneira. E hoje, você exercendo essa função, é importante, né? O fato de que você já falou antes, a gente quer um histórico. A gente pede para ele ou narra ou escreve. A sua versão. O terceiro narra ou escreve a sua versão. Confronto de informações para que o perito da seguradora entenda bem onde é que o segurado é culpado ou não. Isso, justamente. Eu estou com um caso, o cliente me ligou e o terceiro alega que um para-choque dele caiu porque encostou no carro dele. Mas aí o para-choque dele está com todas as presilhas quebradas, né? A gente não podia ventar no para-choque e cair. Mas a gente tem que entender. Sim. Nós destratamos o terceiro, não. De maneira alguma. Mas existe uma maneira dele provar. E a seguradora tem a maneira de provar que não, ou ele provar que sim. Sim, então nós deixamos o trabalho da seguradora ser feito por ela. Nós fazemos o nosso. Sim. O nosso é documento, acompanhamento, né? E estar orientando. Quando o cliente tem uma perda total hoje, né? Como é que é o procedimento que a gente faz? O procedimento da perda total, ali a partir do momento, né, que é feito a vistoria, se eu não me engano, é atingido 65% ali do veículo, a seguradora já libera o orçamento lá com a indenização integral. A partir desse momento, eles pedem um prazo ali, né, para a relação de documento. A partir do momento que a relação de documento chega, a gente entra em contato com o segurado ou com o terceiro, né, de ambas as partes. A gente orienta ele como que as documentação tem que ser feita, desde o processo ali do primeiro documento pessoal, da transferência, né, do DUT para a seguradora. Tem a questão ali também do financiamento, que é um processo ali mais demorado, né? Quando o carro tem um financiamento ali no CRLV. Então, assim, a gente faz ali todo o processo auxiliando o segurado, né? Igual você falou, a gente está aqui para solucionar o problema dele, né? E aí eles fazem, né, o processo lá da documentação que o despachante manda pra gente. E a gente mesmo vai lá no correio mesmo, a gente, né, tem esse trabalho, a gente vai no correio, posta a documentação física conforme a seguradora pede, não é o segurado que vai lá e faz isso. O único o que ele faz, na verdade, né, é ir no Detran e preencher a documentação, e o resto a gente trata por aqui mesmo, até pelo celular, ou às vezes ele vem aqui mesmo, né, até no escritório. E aí a gente manda para a seguradora, e aí eles analisam toda a documentação, se está coerente mesmo, né? E aí depois eles liberam o processo da indenização do segurado. Beleza. Devido ao tempo, né, a gente acaba ficando apertado, eu tenho que sentar mais 3 funcionários ainda para a gente concluir uma outra parte. A gente queria conversar mais, explicar mais, mas assim, o tempo fica muito grande, o podcast muito grande, ele tem visibilidade pequena, e o que a gente quer é que as pessoas assistam e conheçam realmente, né? Mas assim, as funções exercidas, elas são fundamentais para que a Levítico tenha, né, um trabalho bem feito. A renovação calculada, a renovação estudada, que chega até as minhas mãos para que eu possa passar para o cliente, ela facilita o meu trabalho. Então é muito importante a função exercida pela Bruna, ou já foi feito por outros funcionários, hoje está sendo feito por ela, amanhã talvez não seja, então a gente muda de setor,
Mas é uma área que a Bruna se adapta muito bem. A Bruna não é de muito público, né? O trabalho dela é muito... Ela gosta muito de trabalhar individualizada, né? A gente já conhece a personalidade, o jeito de trabalhar. E forte não é o público. Forte do público talvez seja a função do Gabriel, a função do Alisson também, que atende o cliente que vem, né? E tem os outros funcionários também que lidam muito com o público também. Então, assim, a personalidade, o jeito, a gente vai entendendo a área de cada um e vai fazendo. Então, Bruna, obrigado por participar. Assim, a gente queria te parabenizar, né, pelo excelente trabalho que você faz conosco. A gente, às vezes, não tem a oportunidade de falar no dia a dia, porque é tão corrido, a gente não senta para poder conversar sobre isso. Então, que seja um bom momento que a gente elogia realmente o seu comportamento, a sua maturidade, isso é muito importante para nós, tá? Agradeço. Percebido isso, né? É muito importante. Tem empresas que não percebem do jeito que acontece muitas vezes. A pessoa não se adapta, né, à empresa e acaba saindo. Faz função que às vezes não se dá bem com ela, né? E às vezes o resultado profissional não é... E isso não foi eu que impus. Vocês mesmos foram vendo, né, minha forma de trabalhar e... Nossa. Obrigado por participar, tá? Agradeço. É muito importante para o público conhecer nossos funcionários, conhecer nossa equipe. A gente fala de equipe o tempo inteiro, né? E realmente nós queremos viver assim, como equipe, como família, porque é importante para nós um bom relacionamento nosso com o funcionário conosco, para que a gente possa então fazer um trabalho bem feito, levar até o cliente toda essa satisfação, né? Que ele possa ter conosco. Gabriel, obrigado. Vai entrando fundo, né, para novas funções. Você também, né, a gente elogia também o seu bom relacionamento com a equipe, com o público, né? Você tem uma facilidade muito grande de exercer essa função com o público. Tem hora que é até exagerado, né? Mas todo mundo tem a sua, né? Então a sua área também, né? O administrativo, a gente vai te socar um pouquinho dentro de uma sala, vai te fechar um pouco o público, mas a gente, igual eu falei, cliente que entra na empresa, que o Gabriel não gritar, de onde ele está? Bom dia, tudo bem? Ou tchau, errada, até mais. O Gabriel não está na empresa. Esse dia está de férias, não está tendo ninguém, mas é muito bom o relacionamento, né, com o público, isso é muito importante. Você exerce isso desde menino, né? Eu conheço você desde pequenininho. E o Alisson tem muito para vir. Você está ainda novo no setor de sinistro, né? Nós temos muita coisa para exercer, para fazer melhor ainda do que já faz. Lógico que não tem perfeição nenhuma, né? Nós podemos fazer muita coisa melhor, mas assim, você está de parabéns também pelo comportamento que você tem tido, né? Pergunta muito, você não faz nada sem ter certeza do que você está fazendo. Isso é importante na função, porque, igual eu falei, um sinistro mal narrado, ele pode dar negativo. Pode, justamente. Uma negativa de sinistro para nós, ela é muito ruim e o cliente nem fala, né? Então, o sinistro, eu fiz o seguro correto. Ele tem direito à cobertura. Temos que pagá-lo. Né? Então, parabéns aí para você, parabéns, Gabriel. Né? Faz a sua despedida, porque a gente vai trocar de turma. Eu que agradeço, né, pela oportunidade desde o início, igual o crescimento assim foi muito rápido, né? E assim, em cada dia que a gente vai passando também, a gente vai aprendendo ali com a rotina, né, com os problemas diários ali, que cada dia é uma aventura, né, pra gente diferente, aquele nervosismo, e agora, né, mas assim, o que a gente tá aqui é pra fazer um serviço bem feito, de qualidade, né, igual você falou, e estamos aqui, qualquer coisa que precisar, a gente tá à disposição, tanto pros clientes, quanto os terceiros, quanto os clientes novos que estão vindo também, né, conhecer a gente, o trabalho da gente, e a gente tá de porta aberta pra eles também, e eu agradeço. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, né, por estar participando desse episódio, assim como agradecer a oportunidade que me foi dada de ser meu primeiro emprego, né, estar nele até hoje. Posso dizer aí que logo já completa 4 anos. E, enfim, acho que até se eu for mandado embora eu não saio daqui. Muito obrigado. Então tá, a gente vai trocar de turma e daqui a pouco a gente volta então com outras novidades. Vem para Levítico. Continuando então agora, nós trocamos a nossa turma, né? Estava com a turma inicial, a Bruna da renovação, Gabriel de várias funções, mas agora é administrativo nosso.
e o Alisson, que era do nosso setor de sinistro. Agora nós estamos agora com a presença do Arthur, que é da nossa área de pequenos reparos, né? Faz a parte técnica com cálculo de seguro novo, endosso. A Maria Clara também faz as mesmas funções, cálculo de seguro novo, endosso, também o pequeno reparo, troca de vidros. Então todas as funções são feitas pelos dois hoje. Aqui, em Silvânia, nós temos a Bruna que faz todas essas atividades, todo mundo, menos o sinistro, né? Ela acompanha a parcela, a Daniela, né? Que é da nossa área de emissão e cobrança. A Daniela tem a função de acompanhar, a partir do momento que o seguro é transmitido na empresa, ela vai fazer o acompanhamento, né, da proposta até a emissão. Quando recebe a emissão, a gente vai enviar para o cliente, né, a cópia da apólice, os boletos, quando tem, vai enviar o cartão de assistência, quando tem uma parcela que não baixa no sistema, ela vai acompanhar com o cliente, né, para ver o que aconteceu. Seja essa parcela por débito, cartão de crédito, então assim. Mas para que você conheça um pouquinho de cada um, né, vai falar aqui quanto tempo está trabalhando conosco. Eu acho que o mais neném, mais novo de hoje, né, que nós temos na empresa é o Arthur. Arthur, quanto tempo de empresa você enxerga como as suas funções hoje? Flávio, então, cerca de 5 meses na empresa, eu dou preferência, né? Como Maria Clara é do mesmo setor, a gente meio que dividiu um pouquinho. Aí eu fico com a preferência de reparos. A gente entra em contato com a oficina, né? Todo dia nós está entrando. Geralmente é Carrenas, né? Que a oficina é credenciada em Silvânia, mas qualquer outro lugar que tenha oficina credenciada, a gente está conversando. Com o cliente, a gente tenta todo santo dia falar. Qualquer coisa, mesmo que a seguradora não tenha dito nada, a gente está tentando entrar em contato. Mas também, né? Meu foco é o reparo, mas sobre cotação de seguro novo, endosso, faço parte da técnica. Agora a gente vai detalhar um pouquinho então, né? Essas funções exercidas. Vamos apresentar a vocês primeiro para que eu possa conhecê-los. E a gente vai detalhar então a questão das funções. Tá? Maria Clara, você já está há mais de 1 ano também conosco, né? Eu estou há 1 ano e 5 meses aqui na empresa. Eu entrei na área técnica, era até o Gabriel que começou a me ensinar. Depois a Bruna, que me ensinou por 1 semana e passou por renovação. Eu comecei a fazer os cálculos. No começo eu dei um pouquinho de trabalho para o Flávio, que por falta de atenção. A gente até brinca que ele puxa muito a orelha da gente, mas é necessário, porque ele, como nosso patrão, ele tem que fazer isso, porque a gente não está aqui à toa, a gente vai crescer perante a isso. Eu sou muito grata, eu também faço parte da técnica junto com o Arthur, a gente faz assistência para táxi, guincho. No caso, o táxi entra na questão do guincho, né, recuperação. As cotações, a maioria sou eu que faço. Eu e o Arthur chegamos num acordo de que eu mais pego as cotações do que os reparos, mas quando é necessário também pego. A gente dividiu porque a gente achou que era melhor para não ficar tão confuso, tanto para mim, tanto para ele. Mas a divisão é mais fácil, né? Para que um tenha responsabilidade com algo, né? E fica mais fácil até para uma resposta para nós, né? Essa ação, né, que vai tomar cada um, né? Isso. E a Daniela, né, também já está em mais de 1 ano, né, Daniela? Você já entrou na empresa nessa área de emissão e cobrança, né? Exatamente. No ano passado, fui direto para a cobrança, fiquei mais de 1 ano na cobrança, passei pro técnica, fiquei 1 mês e pouquinho, voltei para Aí eu vou detalhar a questão das ações, das funções, né, a exercer. É importante vocês, então, saberem, né? A nossa equipe são jovens, né? A maioria, a Bruna, em idade, a Bruna é a mais velha, né? A Bruna de Silvânia também tem uma idade bem jovem também. A maioria da nossa equipe é uma equipe jovem. A gente enxerga muito assim, olha, a empresa que forma o seu profissional, ela tem sucesso. Então, isso é o que aconteceu. A gente veio, o Gabriel com 17 anos, você veio com Maria Clara com 18, você veio com 16, 17, você já também já mais 26, né? Tem cara de neném, né? Mas 26. Quando ela chegou também, a Bruna já tinha, acho que em torno de 29 anos também,
e o Alisson, acho que com 23, quando chegou. Então, assim, a ideia da formação do jovem é exatamente como que a gente cria um padrão. O primeiro emprego talvez seja marcante para uma pessoa, né? Embora não são todos que é primeiro emprego, né? Mas o Arthur né? Não, né? Arthur não é o primeiro. Foi o Gabriel só de primeiro emprego. Mas assim, essa formação, da maneira com que a gente gosta de semear realmente essas informações importantes que a gente tem com relação ao padrão do trabalho, um puxão de orelha, né, que os meninos sabem que a gente faz no dia a dia, exatamente porque a gente priva pelo não erro. O erro ele pode ser uma consequência grave no seguro. Isso precisa ser conhecido do funcionário nosso. A gente já pagou a diferença porque errou, a gente já teve que consertar uma proposta, porque teve um erro pequeno, mas o erro pequeno pode gerar a perda de direito segurado e a gente conserta tudo. Pagando ou não pagando diferença, a gente sempre vai cuidar, né, disso. Vocês sabem que a gente todos os dias está realmente olhando as ações. A maturidade chega com o tempo, né, a gente já vê, né, uma mudança de maturidade da Maria Clara. Quando chegou, teve um tempo de impaciência até, porque a gente achava que não conseguia, mas a gente teve a sabedoria, né, de entender o tempo que ia mudar e conversando, né, bastante. Eu acho que a gente conseguiu sucesso. Ficava dentro da minha sala antes da gente mudar, né, pro prédio novo. Eu ficava com 2 profissionais dentro da sala e isso fazia com que eu ouvia muito o que falava, ia criando mais entendimento, né? E hoje a gente vê essa evolução realmente. Hoje já pode ensinar. Isso aqui é importante, né? O Arthur precisou de ajuda, né? Precisa de ajuda ainda porque está há menos tempo na empresa e precisa desses ensinamentos para que possa realmente crescer, né? E fazer realmente com que as funções que exerça sejam bem feitas, né? Daniela é uma função muito importante nossa, que é acompanhamento, né, das emissões, quando tem uma proposta que está demorando a emitir, cobrar, saber o motivo, se teve um problema na vistoria, e enviar documento para cliente, que a gente vai falar muito dessa importância aqui agora. Mas vamos, então, primeiro falar sobre, então, essa questão dos atendimentos. Nós, hoje, no seguro, todas as apólices hoje quase toda seguradora tem, ou proteção de pequeno reparo, martelinho de ouro, reparo de para-choque, troca de para-choque por quebra, troca dos vidros, né? E engloba, né, os faróis, lanternas, retrovisores. O cliente aprendeu a usar isso. Eu acho que a gente tem um papel fundamental para que ele possa usar. Primeiro, quando um carro chega sinistrado, né, na oficina, que a gente leva o nosso acordo com a oficina é que o carro seja filmado. Desceu do guincho ou chegou rodando, ele vai ser filmado, a entrada dele dentro da oficina. A oficina da rede, né? Então, essas funções, então, de filmar, ela tem uma finalidade importante. Se ele tiver farol quebrado, lanterna quebrada, que não é do acidente, a gente já vai ofertar para ele, né? O pessoal das oficinas já nos informa, tem 3 serviços aqui que são fora do sinistro, pode ofertar para o cliente aí, né? O reparo, martelinho de ouro, quebra de lanterna, farol, vidro quebrado. A gente já vai fazer isso, é um acordo que a gente tem com a oficina, quando ele entra dentro da oficina já ser identificado. Muitas vezes o cliente fala para a gente, quer trocar o farol, mas quando ele chega na oficina para trocar o farol, ele tem 3 pequenos reparos que pode ser feito. Então a gente, com acordo com a oficina, a gente, né, aproveita o carro parado dentro da oficina para resolver outras coisas e já faz esse acompanhamento e vai solicitar o serviço para que ele possa também ter, né, o aproveitamento do tempo dele ali, né, porque ninguém tem tempo para ficar parado mais. Então, assim, essa função que vocês exercem, né, quando a gente hoje faz a tratativa, que entra aqui dentro da empresa o pedido, como é que é o procedimento tomado, Arthur? Será que você é responsável mais pelos pequenos reparos? Você também é responsável pela troca de vidros, né? Então, como é que você procede hoje? Quando entra a informação, olha, o cliente tal precisa trocar um para-brisas. Quando a oficina manda pra gente que o cliente foi lá, por exemplo, tem o Flávio falou, né? Tem um vidro quebrado, mas pode fazer martelinho. Aí a oficina já nos manda as fotos, manda o nome do segurado, manda a placa do veículo, a gente já pega a pasta, né? O processo certinho, abre o atendimento, liga na seguradora, geralmente, abre o atendimento para a oficina, que no caso a oficina no caso, a cidade de escolha do segurado.
uma oficina credenciada. Aí abre o atendimento, a gente pega o número do atendimento, entra em contato com o segurado e fala, olha, seu serviço foi aberto, o valor da franquia, quando é autoglass, né, já sai, o valor da franquia é tal. Agora vamos aguardar a resposta da seguradora. Provavelmente vai pedir uma vistoria. Aí, quando é o caso da oficina já manda as fotos pra gente, nós mesmos anexa. Mas quando é o segurado que entra em contato, olha, precisa fazer um serviço de reparo rápido no paralama, vamos supor. Aí, o atendimento é aberto, a gente espera, eles enviam um link de vistoria pra gente, a gente envia esse link pro segurado. Esse link é muito simples. É cerca de, geralmente é 3 modelos de foto, muito simples. Assim que o segurado faz, a gente recebe um e-mail de confirmação da vistoria de cerca de 30 minutos depois, e aí a gente vai acompanhando o processo. Entrando em contato com o segurado, entrando em contato com a oficina, com a seguradora para saber quando é lanterna, por exemplo, que tem que comprar a peça de longe, né? Às vezes é uma lanterna que é mais difícil de encontrar, a gente sempre acompanhando. Você entende, Arthur, que é um diferencial da Levítico hoje fazer essa função? Porque eu conheço clientes que já relataram para nós que quando fez seguro em outro local, ele precisou fazer uma troca de vidros, ele teve que ligar na central da seguradora, ele teve que fazer todo o processo. É um diferencial nosso? Você entende que realmente essa ação é um diferencial que a gente tem no trabalho? Porque você talvez não conheceu a outra corretora. Eu trabalhei em várias corretoras, né? Na época não existia também os vidros, né? Eram outros tipos de cobertura, né? Era menos coberturas. Mas você entende, o cliente hoje ele relata para você que é um diferencial nosso, é um diferencial para ele, a gente cuidar disso para ele. Sim, eu entendo isso. Já recebi, né, diversos coisas boas, opiniões boas vindo sobre a Levítico, porque a gente tem que zelar do cliente, né? É um dever nosso dar o parecer pro nosso segurado. E, é o direito dele, ele acionou o serviço, ele está pagando por isso. A gente tem que sempre manter ele atualizado, ó. O processo tá tal. Mesmo que a seguradora não tenha, né, mexido nada, a gente tem que falar, ó, nós estamos aguardando a resposta da seguradora. E realmente é o que diferencia a gente, né? O nosso zelar pelo cliente. Nosso foco. Então, assim, quando a gente faz realmente esse acionamento aqui, a gente está buscando para nós a responsabilidade do que a gente fazer com carinho, né? A gente, quando pede uma troca de vidros, a gente começa a acompanhar, de 2 em 2 dias eu peço para vocês, né? Fala com o cliente, mesmo que não aconteceu nada, mas para que ele saiba que a gente está olhando o processo dele diariamente. Existe uma pessoa que fica por conta de cuidar disso. Ele tem que entender que a gente não esqueceu do atendimento. Talvez não chegou a peça dele, mas a gente vai contar para ele, ó, tem 2 dias que eu falei com você e a sua peça ainda não chegou. Obrigado, mas eu continuo olhando o seu processo. Isso é muito importante para o cliente, ele saber que a gente está realmente acompanhando o processo. E é uma função que a gente faz questão de exercer ela bem aqui, né? Então você tem um papel importante, porque se você recebeu já um retorno do cliente, o retorno da oficina, informando, o trabalho que vocês fazem é diferente, é importante para nós isso, por quê? Porque realmente o cliente traz para nós a confiança, né, de que ele realmente está satisfeito com o nosso trabalho. Isso é muito importante, né, no dia a dia. Então, assim, exercer a função dos pequenos reparos, da troca de vidros, ela é mais um setor importante da empresa, como é a renovação, como é o sinistro, como é o nosso dia a dia, como é o cálculo bem feito. Então, assim, você, Maria Clara, hoje tem a responsabilidade de cálculo de seguro novo, você também ajuda nos processos, né, de acionamento de assistência, e se precisar vai fazer as funções que o Arthur faz e ele faz as suas, depende da situação e do momento que nós estamos, né, na empresa. Tem dia que cai 10, 15 serviços de pequeno reparo, né? Então, você na função que você faz, o cálculo, a gente estava conversando, a Bruna relatando, né? Olha, a gente tem aqui, foi formado dentro da empresa para que a gente seja... eu vou fazer um cálculo, eu faço ele sob análise. Muitas vezes chega um cálculo de renovação de outro corretor. A gente vai lá e vai fazer o quê? Vai fazer simplesmente conforme aquela apólice que a gente recebe, ou a gente vai analisar, identificar o padrão levítico e fazer a sugestão para o cliente. Como é que você faz? A gente costuma, primeiramente, a gente manda o questionário de risco quando vem de outro corretor, porque a gente não sabe ao certo se as respostas manteve ou se foram colocadas
indevidas. A gente vai atrás do cliente primeiramente, confirma a questão do questionário de risco, analisa as coberturas, porque a maioria das vezes chega umas coberturas mais básicas que não são o nosso padrão aqui na empresa. A gente faz uma cotação igual ao cálculo dele, que foi passado na apólice anterior, e a gente faz a nossa sugestão, prezando não só aquela importância para o segurado, mas também dando aquela assistência que a gente, além de manter todas as coberturas, como o Arthur sempre faz, a gente sempre mantém a cotação de sugestão. No exemplo, a gente coloca danos corporais de 250, materiais 700 e morais 150 naquela seguradora que dá. É a máxima. Essa inverteu, né? O padrão que a gente costuma fazer é 250 material, corporal 700 isso. E moral 100, 150, 200, né? É variável de acordo com a seguradora. A questão, a gente também vê muito, que você já passou muitas vezes pra gente, a questão do guincho. Conversa com o segurado, conversa se ele realmente vai para algum lugar que ele precisa desse guincho ilimitado, ou pergunta para ele se, como tem a pergunta de 18 e 25 anos, a pergunta de 18 e 25 anos é se é residente com ele em algumas seguradoras e outras se vai ter algum condutor. A gente tem que sempre confirmar isso porque dá alteração no preço. A gente presta muita atenção nisso. A gente, às vezes, ainda erra, ainda dá uns errinhos, mas a gente costuma analisar bem antes de passar qualquer coisa para qualquer pessoa. Então, essa função do cálculo, ela passa a ser importante porque a gente vai fazer uma análise e se o cliente tiver algo que ele... Você falou, muito importante isso. Se o cliente traz uma apólice para nós com informações que não são verdadeiras, isso causa um risco de quê? Da perda de direito. A perda de direito para o segurado é muito sério, porque se você faz um seguro e amanhã você espera a cobertura dele e você não tem, parece que ruim foi a seguradora. Mas, na verdade, a contratação do seguro precisa ser correta. Então, o papel do corretor é exatamente esse. E a área técnica nossa, tanto de renovação quanto os seguros novos, ou a renovação que vem de outro corretor, é a análise do perfil correto para aquele cliente. Chega muita apólice de outro corretor com o guincho sem limite de distância. O cliente vai andar 200 km no máximo durante um ano. Aí ficou o guincho sem limite de distância, que custa um valor para o cliente. Fica até bonito, né, na apólice. Guincho ilimitado. Mas o dano material de 50, 100. O dano corporal de 100 mil, que está relacionado a um dano físico, a indenização são sempre altíssimas. Então, é uma análise que talvez um outro corretor não faça, porque quando a gente exerce essa função, a gente quer fazer ela, que eu falei aqui com a turma anterior, a gente quer fazer ela com maestria. O seguro tem que ser bem feito para que eu possa pagar o sinistro amanhã sem deixar nenhum contratempo para o cliente. Então, análise de perfil, análise de cobertura, feito da maneira correta, a gente está dando o melhor para o cliente, não o melhor, como a gente citou antes. A Levítico fala sempre, trabalha pelo melhor negócio. Ninguém vai ouvir, vai lá, pega o preço do outro, vem cá que eu vou cobrir. Não, eu quero ter uma boa apólice de seguro e ter o melhor preço, mas um seguro que amanhã não deixe o cliente desamparado. Porque se eu for falar para ele, não, vai lá, pega o preço, e o preço que você tiver eu vou cobrir ele, eu esqueci de falar para ele que ele tem que ter o seguro bem feito. Eu esqueci de falar que ele tem que ter o perfil de condutor correto. Eu vou dar o melhor preço. Tudo aquilo que nós falamos antes aqui. Eu fiz acordo com a seguradora para aumentar a cobertura de terceiro para me dar mais desconto. Eu fiz acordo para que o seguro melhor ele tenha, né, um custo menor. Para quê? Para que ele possa exatamente ter uma apólice de seguro que ampare. E não que amanhã seja um problema na vida dele. A gente vê muito problema nas questões do equipamento, né? É. Às vezes chega para cotação de outro, tem a questão de ser cedido a terceiro, tá assim, às vezes não é, mas é melhor colocar assim. Hoje eu acho que se for fazer a conta, a gente tem hoje 35%, 40% dos cálculos executados por vocês hoje na linha de equipamentos, né? Uhum. E o equipamentos é realmente importante, você falou algo muito, muito sério. Lá não é um perfil de condutor, mas é o perfil do seguro. A característica que você responde que te dá direito ou perda de direito de cobertura. A maioria dos equipamentos não é só dirigido por uma pessoa. A maioria das cotações que chega pra gente de outras pessoas é operado
pelo segurado ou funcionário. E às vezes não é, às vezes... Ele terceiriza na época da safra, safra, né? Na época da safra ele terceiriza, sem registrar às vezes o funcionário, é um prestador de serviço, ou então ele vai fazer um serviço para o vizinho, então ele está trabalhando na área de terceiros. Então ele foi cedido a terceiro. Se não tiver correto no seguro, a seguradora faça uma sindicância e isso foi identificado, ele tem perda de direito. Eu tive um relato recente, né, eu até falei no episódio do podcast, do Minuto Seguro. Eu tive um relato recente de um perito que falou que ele estava com a apólice regulando, ele não ia falar nome de corretor nem de segurado, mas estava regulando uma apólice sinistra que ele ia fazer a negativa dela. Por quê? A máquina estava trabalhando no vizinho. E foi colocado que ele não era cedido a terceiro. Ele estava trocando serviço com o vizinho. Então, o que é eu pagar 5% a mais no preço do seguro, 3% a mais no preço do seguro e fazer o seguro correto do que perder o direito? A máquina agrícola tem máquina que custa 4 milhões, tem máquina de 5 milhões, tem máquina de 1 milhão. Nós não estamos falando de valores de 10 mil, de 5 mil, nós estamos falando de valores grandes. E a máquina, ela é importante nessa função. E realmente você falou algo importante. A gente realmente tem que se preocupar com isso. Então, assim, as questões da assistência 24 horas, que é outra coisa que a gente gosta muito de frisar. O cuidado que a gente tem tido, a parceria com os prestadores que a gente conhece da região, né? Quando a gente pede um serviço de assistência, a gente já corre atrás do prestador para ver se ele pegou o serviço, se ele está na região para atender rápido. A gente já pediu, né, credenciamento de alguns para tentar facilitar o trabalho. Né? E você vê assim, a assistência 24 horas nossa hoje, ela funciona bem? Ela funciona bem. A gente dá assistência total para o segurado. A gente pode ser que passe para ele primeiro a prévia, né? Que eles sempre passam de 75 minutos. Essa prévia, ela pode ser estendida ou não. Ela pode realmente chegar antes ou nesse horário. A gente tem a responsabilidade de estar sempre perguntando para o segurado se entraram em contato ou não. Quando não entra, a gente tem que entrar em contato novamente com a seguradora. Se for preciso, dá uma reclamadinha com o gerente comercial, como a gente faz direto. Abre reclamação. Naquele caso mesmo que a gente teve que pedir um reembolso também. Naquele caso, ainda tô correndo atrás, porque vai dar certo. Virou um problema para nós, né? A gente, para não colocar o cliente para pagar o serviço particular e pedir o reembolso, a gente fez o pagamento, né? Que eu acho que foi correto da nossa parte. Agora a gente tem dificuldade para receber o reembolso, que quem pagou foi a Levítico, né? E a seguradora tem um comprovante de pagamento do prestador da Levítico e ela não quer fazer o reembolso, né? A assistência 24 horas diz que não tem como fazer o reembolso porque quem pagou foi o corretor. Assim, a gente faz e parece que a gente arruma um problema para a gente, mas o do cliente foi solucionado. Sim, a parte dele foi resolvida, né? De buscar. A gente também já teve esse tempo para trás o caso que cancelaram o atendimento do nada e não falaram nada para você. Às vezes acontece, hoje mesmo aconteceu. O segurado chegou no local para fazer a troca. Cadê o atendimento? Não tem horário. Coincidiu de dois agendamentos no mesmo horário, né? No serviço de troca de vidros. O que ela está falando, a troca de para-brisa. Aí duas pessoas agendou ao mesmo tempo. Nós agendamos do nosso cliente, alguém agendou e cancelaram. E infelizmente foi o do nosso cliente, né? Mas o cliente tem disponibilidade para fazer na próxima quarta-feira, vai fazer. Entendeu, né? A gente tinha realmente a comprovação que a gente tinha feito a abertura do processo. Mas é ruim, né? A gente tem esses dissabores no dia a dia, né? A gente, agora entrando no assunto, assim, na questão da vistoria também, da vistoria de seguro novo. Eu e o Arthur, a gente fica aqui responsável por isso também. Se acaso o nosso segurado não consegue fazer, porque alguns têm realmente essa dificuldade, principalmente quando são mais idosos, realmente a questão da tecnologia, alguns não entendem. A gente vem aqui na porta, a gente pega, faz, às vezes a gente faz do nosso próprio celular para ficar com uma foto melhor. E também a gente não... Eu já me enfiei debaixo de uma caminhonete pra tirar a foto do chassi. Às vezes eu coloco o Arthur, ou então eu chamo o Gabriel, porque às vezes é bem complicado. Tem uns que chegam sujo de barro na época da chuva, né? Mas a gente faz o possível pra ajudar o segurado e facilitar tanto pra gente quanto pra eles. História engraçada. Uma vez eu tava com a camisa. Aí a gente foi tirar uma foto. Chassi? Não, da carroceria. Da tampa. A tampa, tá certo. A gente foi tirar a foto da tampa. Quando eu abro a tampa, tem um pneu.
de um tamanho. Eu falei, não, é os ossos do ofício, né? Peguei, tá, É porque não pode tirar a foto quase com carga, né? não pode, tem que estar tudo descarregado, né? Porque para evitar frustrações. Aí quase que eu tiro a camisa pra pegar o pneu. Mas aí peguei o pneu, tirei a foto, deu tudo certo. Mas é só uma. Não, vocês fizeram. Eu fiz muita vistoria de caminhão, que você tinha que entrar dentro do motor quente, Nossa Senhora. Ficou. tirar decalque. Hoje não tira decalque. A gente pegava um papel, segurava em cima do número do motor e um lápis de pedreiro. Você tinha que raspar para tirar a numeração do número do motor. Você queimava a mão, né? Você tinha toda a dificuldade. Hoje está fácil. O tempo de vocês é mais Hoje fácil. nós pegamos um tapetinho, deita em cima e tira a Tapete lá foto. embaixo. Então, assim, é só para a gente concluir uma parte importante, né? A gente, igual eu falei, não quer estender muito para quem também não tenha um podcast muito grande, fica difícil também para pessoas assistirem. Mas essas funções que vocês exercem são muito importantes, porque o cliente ele tem a fidelidade com a corretora, com a seguradora, através do que ele recebe. Então, assim, a gente pega cliente que está nervoso, está estressado, a gente tem que ter a sabedoria, né, de lidar com a situação. Graças a Deus eu tenho uma equipe hoje que, né, sabe lidar com isso, a gente tem treinado bem isso, né? O cliente, quando está nervoso, a gente tem que saber acalmar a situação. Eu falo em especial assim, ó, quando eu atendo um acidente, principalmente quando há alguma coisa mais grave, e principalmente quando tem vítima, a gente tem que entender que o cliente está passando por um momento muito difícil. Família, né? E a gente tem que saber. É onde o cliente está esperando de nós, ou a família está esperando de nós. E entregar realmente o melhor que a gente pode, né? Que é, ele fez o seguro com a gente para receber o conforto de não ter dor de cabeça, ele quer ter a tranquilidade que a gente vai cuidar de todo o processo. Essa função que vocês fazem, ela tem o dissabor, o cliente está ele quer resolver, aí na hora não é o que ele esperou. Tem cliente que a gente, por mais que fale, né, na hora de passar o cálculo para o cliente, a gente detalha demais da conta. Quando você fala que tem uma franquia para trocar um para-brisa, o cliente fala, mas eu não sabia da franquia. A gente até esses dias teve uma alteração, né, muito grande de um cliente. A gente teve que pegar a conversa que teve, enviar para ele, né, para que ele pudesse entender. A gente tinha relatado tudo que o seguro... meus áudios, quando eu passo o cálculo do seguro, ele fica longo, extenso. Mas para mim dar o máximo de informação possível para exatamente chegar nesse momento a gente saber. Nós demos a informação, o cliente talvez ele não vai se recordar, mas que a gente deu a informação para ele sobre franquia, sobre o que tem direito. Hoje a gente fala muito sobre os limites, né? Quando a gente fala do pequeno reparo em algumas seguradoras, quando é autoglass, porque então nós temos uma separação. Nós temos duas empresas, um grupo de seguradora e uma outra seguradora que é atendido pela Carglass. A Carglass ela tem um jeito de tratar o pequeno reparo e martelinho de ouro. A Autoglass é outro, tem uns limites menores, é de uma maneira diferente. Se você não relata no cálculo, na hora de atender você vai ter dificuldade. Talvez ele venha de uma seguradora como a Bradesco, que é Carglass, e passa para uma da Autoglass, ele vai achar que vai ser igual antes. Se você não relata no cálculo, na hora de enviar o cálculo para o cliente, eu vou deixar ele também achando que ele vai ser atendido da mesma maneira. Ou vice-versa. Então a gente faz essa função na hora de vender o seguro e tem feito isso com muito cuidado, porque a informação ela é importante na contratação e é importante depois na hora de usar. Então, assim, vocês têm, né, esse papel fundamental de acalmar as situações. De vocês não é como o sinistro. O sinistro é a situação complexa. É perda total, é bateu com um terceiro, dá confusão, tem, né? Quem está errado, quem está certo, até você conseguir colocar essa situação, acalmá-la, né? No sinistro é bem mais complexo. De vocês é pequeno reparo, mas o cliente numa assistência 24 horas, ele ficar no sol, ou com criança, ou com idoso, ele ficar esperando um guincho chegar, demorar, é realmente desgastante. E a gente quer levar o conforto, né, dele ser atendido mais rápido. Eu tenho regiões que têm dificuldade. Eu tive um cliente que esses dias eu pedi assistência para ele às 18h40, a sorte que ele estava do lado de uma pensão, não era nem hotel. Ele estava indo para o Tocantins, ele reside lá. Ele tinha acabado de perder a mãe. Ele estava indo para casa. Foi assim muito rápido a visita do velório da mãe. Teve que voltar, ele ia voltar a rodar à noite. Porque aí ele tinha um compromisso na empresa, né?
E a empresa esperava ele, porque só ele podia fazer aquela função. Ele tentando voltar para casa, o carro estragou. E eu pedi assistência para ele. Naquela região não tinha guincho credenciado, não tinha táxi credenciado. Era de muito longe o táxi que ia chegar para ele, o guincho. Foi atendido outro dia de manhã. E a gente fica numa situação difícil, né? Você vê, ele acabou de perder a mãe. E a gente... Vocês fazem esses atendimentos no horário comercial. Eu faço essas funções da assistência de acidentes, principalmente de acidentes, né, à noite, no fim de semana. E pensa a situação, né? O cara à noite, na rodovia, perigoso, local onde tem medo de bandido, você tem medo do trânsito, porque as rodovias não têm acostamento para você esconder seu carro, né? Tirar da rodovia, então você passa medo. Eu já passei muito medo em acidente, né? Em rodovia, porque o pessoal corre, as pessoas passam, não tem cuidado, ou não enxergam bem, principalmente se estiver chovendo. Então sempre tem situações de desconforto, mas o papel nosso está aí, é exercer essa função com maestria, né? Minimizar problema para o cliente. Então, isso que vocês são ensinados, e eu vejo que vocês têm feito assim, o melhor que vocês podem. Vai crescer a maturidade, vai aprender novas coisas, novas táticas, cada vez vai se aprimorar isso. Com 5 meses, Arthur, você é bem neném ainda no que faz, mas a dedicação, o foco, isso é muito importante para que você possa crescer. A gente já conversou muito sobre isso. E a Maria Clara, né, já mais madura, também sabe da importância, né, dessa assistência 24 horas. Talvez até você fez essa divisão com o Arthur, por entender que a assistência 24 horas é importante demais, né? O momento que o cliente está é crítico, talvez em um local perigoso. Então, isso é importante, o papel que vocês exercem, né? E as pessoas saberem, né? Nós temos uma equipe para trabalhar com isso, para fazer isso para eles, né? A Daniela, que é uma função importante, que é o acompanhamento das emissões e também o acompanhamento das parcelas do cliente. Daniela, relata para nós, assim, hoje, quando a proposta do seguro entrou na empresa, né, nós transmitimos, seja a renovação ou seguro novo, elas vão para a sua mesa. E você, a partir daí, vai fazer como? Então, as propostas chegam na minha mesa, eu acompanho, geralmente dá algum problema, dá problema na vistoria, o boleto da primeira parcela, o cliente esqueceu de pagar, de fazer o pagamento, nisso eu ligo alertando ele, quando a vistoria, algumas vistorias dá problema, eu passo para a Maria Clara, ela retransmite, vê o que aconteceu, corre atrás, e nisso vai até emitir. Depois da emissão, eu envio para o cliente e fica tudo certo. O acompanhamento você faz tanto a renovação, o seguro novo e também as de Silvânia também, você também ajuda a acompanhar os do escritório de Silvânia também. Exatamente. Se tem alguma compendência, eu mando para a Bruna no escritório de Silvânia, ela acompanha, vê se está tudo certo, se tem algum problema, vai no foco do problema, resolve com o cliente, até chegar à emissão. E aí emitiu, a gente vai fazer o quê? O envio para o cliente. Exatamente. A apólice emitiu, eu envio a apólice, o boleto, se tiver, o cartão do segurado. E também tem a possibilidade, se o cliente achar melhor, de vir pegar impresso no escritório. Então, a gente disponibiliza, vê o que é melhor. Mas sempre a gente faz o envio pelo e-mail, pelo WhatsApp, para o cliente. E a gente também confere se ele recebeu. Se ele realmente recebeu, que é para ele estar a par de tudo certinho. Uma coisa importante que a gente quer relatar é assim, nós privamos muito a entrega do documento do cliente, porque é dele. A apólice não é nossa, né? A gente tem uma cópia dela para atendê-lo aqui. Então você sabe, e você sempre é cobrada para isso, né? O cliente tem que receber o documento. Uhum. É dele. Muitos clientes às vezes passam 2 meses e falam, eu queria a minha apólice. Aí ele fala comigo, aí eu passo, deve ter sido mandado, mas eu vou te mandar agora de novo. A gente nunca vai negar o reenvio do documento. Muitas vezes eu relato para ele, teve um outro telefone que te mandou, porque a gente, por setorizar, o meu telefone não consegue atender todas as demandas. Eu tenho 2 celulares e não consegue, né, atender as demandas. O que a gente faz então? Eu tenho um telefone para cada área da empresa. Eu tenho um telefone da renovação que fala praticamente só comigo, ou quando precisa pegar alguma informação com o cliente. O telefone do sinistro, que vai tratar com segurado, terceiro, oficina. O telefone do pequeno reparo e da área técnica, né? Que é enviando cálculos, tratando com oficina sobre pequeno reparo, tratando
com o cliente, né? Então exerce também. Então aí tem o do acompanhamento de emissão e cobrança, que faz a função de entregar os documentos. Então, assim, eu explico para o cliente, ó, talvez você recebeu, mas não conheceu o número. Eu até pedi para pôr uma foto minha, né, no perfil, para facilitar, para o cliente entenda. Mas não está na agenda dele, talvez ele não conheça aquela foto. E aí fica difícil. Então, a gente entende, eu vou mandar de novo. Só que a gente vai sempre instigando o cliente a entender. Não vai ser do meu, vai ser do outro número. Eu passo, ó, o contato que vai te mandar é esse. Para que as pessoas conheçam, né, realmente a setorização nossa. Eu não consigo fazer todas as funções, né? É impossível uma pessoa conseguir fazer tudo num volume de negócio que a gente tem hoje. Então, a gente precisa de equipe. E é fundamental, né, que você entregue. Mas uma coisa que é preciso de ter conhecimento. A gente entrega o documento do cliente porque ele não é nosso. Eu tenho cópia dele para atendê-lo. Mas o cliente nosso, ele recebe a apólice. A seguradora manda por e-mail. Então, quando eu faço a proposta do seguro, todos sabem, eu não coloco e-mail nosso, a gente coloca e-mail do cliente. O telefone é do cliente. E depois a gente vai enviar pelo WhatsApp dele ainda para ter certeza que ele recebeu o documento, porque ele não é nosso, ele é do cliente. Então essa é uma área que você exerce. Em Silvânia a gente faz também essa função. Os clientes de lá, a Bruna envia pelo telefone do escritório de Silvânia, que nós temos lá também um telefone específico do escritório de Silvânia. E aí, outra área que você faz é exatamente o acompanhamento das parcelas. Exatamente. Diariamente, você entra em cada seguradora para acompanhar a parcela do cliente, se foi baixada, caso a caso. Exatamente, todos os dias, de segunda a sexta. A primeira coisa que eu faço no escritório que eu chego, acompanhar. Olho seguradora por seguradora. Tem muita das vezes volta a parcela, o cartão do cliente vence, talvez o cliente esquece, às vezes o cliente fica muito na roça, principalmente na época de safra de colheita. Os clientes ficam na roça e não vê. Aí eu pego, entro em contato, a gente tenta contato pelo WhatsApp, o cliente não recebeu, eu passo para o Flávio para ele entrar em contato. Então a gente sempre corre atrás disso. Por quê? Porque sabe que uma parcela pendente pode acarretar e cancelar a apólice, o cliente precisar de seguro, a apólice está cancelada. Então a gente tem bem essa função, não tem como deixar passar. Então todo dia eu olho, mando para o cliente, verifico o cliente, o cartão venceu, eu explico para ele o que ele tem que fazer, a gente faz um endosso. Às vezes o cliente não entende, peço para ele passar no escritório, a gente dá as informações para ele, tudo certinho. Então entende, dá tudo certo, a gente tem essa responsabilidade de deixar o cliente a par. Se você fizer uma análise rápida, nosso índice de cancelamento hoje por falta de pagamento. Quase zero, praticamente zero. Quase zero. Eu tenho um amigo em Goiânia, conversei com ele esses dias, ele tem um índice de cancelamento alto, porque ele não faz esse serviço de acompanhamento. Então, assim, é um papel muito importante que a empresa faz, esse acompanhamento diário, né? E as parcelas do cliente, como que tá. Porque existe o cartão que às vezes ele teve que bloquear por algum motivo. A conta corrente dele, talvez, ele tinha um limite, ele baixaram o limite porque venceu e não cobrou. E acontece várias coisas. O banco rejeita o débito e não pagou a parcela. Se eu não acompanhar, a seguradora, por muitas vezes, manda mensagem para ele. Tem uns que até nos procura primeiro do que nós procurarmos a ele. A seguradora também informa. Se eu coloco o telefone dele na proposta, ele tem toda a chance de receber da seguradora e de nós a informação. E também o e-mail. A gente coloca o dele porque ele recebe a apólice, recebe as informações, recebe o aviso de renovação. Então, a importância do corretor respeitar. O cliente é dono do que é dele. Ele pagou pelo seguro, mas nós somos só administradores da carteira. Então, essa é uma boa informação. Então, o cliente sabe que a gente vai acompanhar e o índice nosso de cancelamento é praticamente zero. Outra coisa que a gente faz, que é feito por você. O cliente, quando faz em débito automático, hoje existe uma determinação do Banco Central e todo débito que vai ser feito na conta do cliente precisa que o cliente autorize essa operação. Praticamente todos os bancos têm a mesma exigência. Então, o que você faz quando nós fazemos o seguro aqui e aí vai para você. Aí você tem um relatório separado
e você vai informar o cliente o momento que ele tem que fazer a autorização do débito? Exatamente. Com os 4 ou 5 dias, mais ou menos, eu mando pro cliente, falo, ó, daqui a 5 dias, mais ou menos, a parcela vence tal dia, você precisa autorizar o débito, ver se está em lançamentos futuros, dá uma olhadinha. A gente manda o passo a passo. Se o cliente não souber, falar, não sei mexer, eu posso acompanhar ele até o banco, ele pode trazer o celular aqui, eu libero pelo E tem aplicativo aplicativo, dele né? mesmo. Aham, exatamente. Então, a gente faz o possível pelo cliente. A gente manda a orientação, o passo a passo. Então vai fazendo as funções para que facilite. É uma determinação do Banco Central, é da seguradora? Não. É do Banco Central, é a determinação deles. Então a gente tem que fazer o quê? Obedecer. Eu concordo que na minha conta também eu quero que seja feito assim. Eu não quero que debite nada da minha conta que eu não concorde. Então nós vivemos, mais uma vez eu vou repetir o que eu falei com a turma anterior. Nós vivemos num país chamado Brasil. E o Brasil é um país onde tem que ter cuidado com tudo. Porque se não houver a preocupação e o cuidado, a gente corre o risco realmente de ter um momento de fraude, né, um monte de coisa. Nós tivemos um evento que aconteceu, nós mandamos o boleto para o cliente para fazer o pagamento do seguro, o e-mail dele estava clonado, eu mandei pelo WhatsApp e mandamos pelo e-mail. Aí ele não pegou do WhatsApp, ele pegou do e-mail, o e-mail estava clonado, chegou para ele um tempo depois o e-mail do boleto. Eles fizeram um outro boleto com código de barra, né, diferente. Quando o cliente pagou, ele não pagou a seguradora, ele foi pagou alguma coisa no Mercado Pago. O cliente perdeu 6 mil e poucos reais, porque o e-mail dele estava clonado, não foi a seguradora, não fomos nós, tinham clonado o e-mail dele. Se ele paga pelo do WhatsApp, ele não tinha perdido. Então, assim, onde nós vivemos? O que nós estamos vivendo no país, né? É exatamente o risco. Então, por isso que a gente tem que ter toda a preocupação, cuidado. Por isso que tem que ter realmente a autorização do débito. A gente explica isso para o cliente. Para que isso? O Banco Central está protegendo a vida dele financeira, está protegendo a conta dele. Né? Mas, enfim, acho que ficou bem claro que a gente tinha de objetivo, que é falar sobre funções, né? Eu agradeço que vocês tenham participado. Hoje nós estamos na sexta-feira, já em horário avançado, gravando o podcast para que ele seja editado e colocado no ar. A gente chamou vocês, né, a nossa equipe, para participar. Nós só não podemos participar, a Bruna. Ela lá faz as funções também, cálculo de renovação. Ela acompanha a parcela junto com a Daniela. Ela também pede troca de vidas, ela também pede assistência. Então ela faz assim, quase todas as funções, menos o sinistro. Então, ela fica sozinha no escritório de Silvânia. O escritório, como eu falei, tem um volume de negócio menor, porque eu concentro tudo aqui quase. E lá fica como um escritório de apoio. E clientes que já eram feitos pelos vendedores que a gente tinha lá. Então, assim, obrigado pela participação. É bom vocês falarem sobre o que vocês exercem aqui, para as pessoas até saberem, quando for falar na empresa, vocês são parte da equipe, vocês têm a nossa confiança. Tá? Então, obrigado, Arthur. Obrigado, então, Maria Clara. É importante também, né, as pessoas conhecerem, saberem as funções, pela participação, parabéns pelo crescimento, pela determinação que vocês têm e a paciência com a gente também. Você, Daniela, também, né, tem muita paciência. O Flávio é um cara complicado, o Flávio é um cara cobrador, o tempo inteiro buscando qualidade e correndo, né? A gente tem hora que vocês falam comigo, parece que eu não ouvi, tomar várias decisões. Então, eu quero agradecer. Nós estamos terminando nosso episódio 4, né, onde nós estamos com a nossa equipe trabalho atual, mostrando para vocês as funções que a gente exerce no dia a dia. O episódio acaba que ficou um pouquinho maior do que o nosso esperado. Nós vamos fazer nossas edições, mas é muito bom eu poder contar com cada cliente que confia no nosso trabalho. O papel nosso de hoje aqui é mostrar para vocês, eu não consigo fazer nada sozinho. A gente precisa de ter toda uma formação de equipe. E o cuidado que cada um tem, por menor que seja uma função exercida, ela é feita com cuidado, com carinho, com paciência. E aí a Levítico chama você novamente. Vem para Levítico. A gente está aqui pronto para atender você, mas quer atender com qualidade. O nosso seguro é feito para levar até o cliente segurança, tranquilidade. E o apoio que a gente pode, nós, com a nossa equipe, fazer no dia a dia, é exatamente o melhor que nós podemos entregar para você. Talvez não façamos
tudo que seja esperado, mas o melhor que a gente pode te dar. Vem para Levítico.